Então, cara, o que a gente tem pra hoje? Como é que vai ser o papo? Legal, legal. Cara, até peço desculpas, tá? Eu fui um pouco mal educado na última vez. O nosso amigo Samuel me cobrou bastante. Pô, cara, tu nem se apresentou direito, foi só chegando na intimidade com o Gustavo. E, Ah, né, velho, é meio complicado porque a gente já trocou esse monte de ideia já, né? Então, tipo pois assim, a é. gente já para pra conversar e tudo mais. Mas, bem, você tá querendo que eu me apresente no caso? Porque a galera já me conhece, Não, 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 né? não. Eu fui mal educado, né? Não Ah, me tá. apresentei direito, mas Não, vou não, aproveitar o tira o espaço, tá? tempinho, se apresente. Inclusive, galera, pra quem não sabe, a gente tá conversando com o Matheus da Marca Investimentos, tá com a gente já há alguns bons meses já. A gente tem uma parceria aí. Quem quiser dar uma olhada, tá? No que eles têm a oferecer, marca uma reunião com os caras, com a sua marca aí no chat. Ou então, pra quem tá vendo pelo YouTube, o link também tá na descrição, tá? Se apresentei, cara. Show, show. Vou até compartilhar logo na sequência, tá? O nosso material. Mas, para quem não me conhece, eu sou Matheus Guzzi e geralmente o pessoal me chama só pelo sobrenome porque tem uma quantidade significativa de Matheus na nossa É. existência, né? Então, fica mais fácil assim. Eu sou economista, trabalho já com o mercado financeiro há alguns anos e meu foco é planejamento e justamente mercado de capitais, né? Aquela parte mais inserida em ações, enfim. Mas, claro, isso vai muito de acordo com o investidor. Hoje eu foco muito mais em relacionamento com pessoas e propriamente com meus parceiros, né, por aí assim dizer. Não necessariamente eu tenho clientes que eu atuo, tenho poucos hoje que eu deixo na minha base, e nisso eu tenho a equipe que atende junto conosco, né? Já falei algumas vezes para o Gustavo, tanto que deve ter algumas pessoas que devem ter uns nomes diferentes como referência aqui dentro do escritório. E tá tudo bem, né? A gente tem alguns especialistas em cada área. Mas vamos lá então, Gustavo. Vamos, vamos. Show. Bora. O áudio tá bom, gurizada? Tá tudo certo? Creio que sim, creio que tá tranquilo. Tá baixo o áudio dele, galera. Precisa de aumentar. Como é que tá as coisas aí? Tá tranquilo? Já tirei o mouse da tela já. Tava no meio da tela. Beleza? Tá assim? Show. Tá ótimo, cara. Mete marcha. Show, beleza. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre risco, alguns riscos que a gente está vendo no globo como conflitos. Eu sei que o pessoal gosta bastante de escutar sobre conflitos, geopolítica, que é um Sim, tema que eu me interesso bastante, né? Trouxe até alguns também. mapas. Eu podia ter sido mais Bom. inteligente e trazer mapas justamente dos jogos que a gente está habituado, né? Pô, cara, Mas seria não, maravilhoso. Faria não. sentido pra caramba. Pegar um mod lá de estender a timeline que já resolveria tudo, né? O Victoria 2025 estaria tudo certo. Mas peguei o Maps e tirei um print para ficar mais situado, né? Ok. Vou falar um pouquinho sobre a nova MP que está circulando, né? Principalmente com relação à questão de imposto, como é que vai impactar os mercados, o shutdown americano, que é um tema quente para a gente estar tratando também, Sim. que não é o primeiro e não vai ser o último, possivelmente. O mercado Uhum. americano tem essa escapatória para estar tomando, por assim dizer, e falar um pouquinho do escritório também, né? Tu tirar esse tempinho para novamente nos apresentarmos e não ficar só em atualização de mercado e coisas do tipo. Claro, se o pessoal tiver alguma pergunta sobre qualquer tema, à vontade, o Gustavo ele vai estar nos auxiliando com isso, né, O Kratos? Adrien, o Adriense, inclusive, ele já mandou ali no chat, né? Falando se pode fazer pergunta. Pode. Pode e deve, tá? Então, tipo assim, de acordo com o que for rolando a conversa aqui, se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa em relação à própria Marco ou o que a gente tá conversando, pergunte, que eu passo aqui, tá? A gente vai tendo essa dinâmica aí ao vivo mesmo com a galera. Show, Beleza. perfeito. Então vamos seguir aqui, tá? Apresentar um pouquinho o escritório para vocês, tá, pessoal? Não somos um escritório gigantesco, mas o principal ponto que eu gosto sempre de trazer aqui, tá, é a forma como atuamos no mercado e o histórico do nosso atendimento, tá? Às vezes as pessoas acabam associando o mercado financeiro com um problema. Eu já vou direto na solução, que é a transparência, né? Que isso foi o tema que prendeu muito o Gustavo quando que eu fiz a chamada para ação com ele, né? De apresentar uma proposta de parceria. É justamente a forma que atuamos. Para quem não conhece, a Marco Investimentos ela trabalha justamente no modelo de fee-based, quase que inteiramente, né? Que é um modelo no qual a transparência ela vem em primeiro lugar. O assessor que trabalha conosco, né? Ele não é remunerado propriamente em cima do produto, que é aí que surge a matriz de todos os problemas, né? Que nem o termo COI deve estar circulando na cabeça Uhum. de muitos, né? Não.
a gente tá, não vou falar que tá pouco se fudendo com isso, perdão pela palavra, tá? Mas a gente foca muito em crescimento, porque quanto mais o nosso cliente cresce, mais de fato a gente vai estar sendo remunerado pelo nosso serviço prestado, né? Sim, Então uma eu não sei relação se você. ganha-ganha. Inclusive, eu não sei Toca. se você lembra, exatamente na primeira vez que a gente foi conversar, que você chegou pra conversar comigo, cara, não é a primeira vez que eu recebo propostas de outros escritórios, assim, sabe? De, de investimento e tudo mais, né? De consultoria e tal. E. Cara, a primeira coisa que eu fui perguntar pra você é justamente sobre esse esquema, né? Como é que é a remuneração de vocês? Porque isso é muito importante para eu ter confiança no serviço que vocês prestam. E na hora que você diz para mim que já é fee-based e não depende de produto, porque é aí que tá o conflito de interesse, né? Foi o grande debate, né, na primeira conversa que a gente teve. É o conflito de interesse que existe quando é commission-based, né? Que depende do produto ali para remuneração e tudo mais. E na hora que você já tacou isso assim pra mim, você já sabia provavelmente que eu ia vir com isso, né? Porque de cara ali pelo e-mail que a gente já tava conversando, já dava pra ver quando eu tava com o pé atrás. Daí já, pô, velho, A gente é gosta, a gente outra coisa. gosta. Pois é, na verdade é a primeira, vocês são o primeiro escritório que eu tive conhecimento, né, que trabalha dessa forma. Por isso que Sim, eu sempre tendi a recusar esse tipo de proposta, assim, sabe? E aí, sim. cara, muito foda mesmo. Não, Vocês vieram aí como quase pioneiro, né, nisso daí. isso. Se a gente não foi o primeiro, fomos um deles, tá? Dentro da É, XP e principalmente no mercado financeiro brasileiro. Mercado americano, mais de 60% já trabalha nesse modelo. Na Inglaterra, eu sempre gosto de reforçar, é um modelo que ele é quase que universalmente praticado, né? sim, Então dá sim. para trazer esses modelos. E tem que lembrar, tudo que vem de fora já está lá bem estruturado faz 10, 20 anos e a gente está tentando copiar para melhorar. Sim. Então, a XP agora está aderindo cada vez mais, mas a Marco chegou uma época, pô, com seus quase 3 bi de custódia, a XP tem 1,3, que a gente detinha 30% do mercado de fee-based no Brasil. Vamos falar da Caramba, parte, da parte da própria XP, né? Porque o Brasil é muito grande, eu não posso estar numerando. sim. Mas seria mais ou menos um esquema desses, tá? Um ponto importante, a gente sempre gostou muito de trabalhar numa espécie de hub financeiro. Por quê? Basicamente, eu vou falar sobre investimento com meu cliente, os meus assessores também vão estar falando sobre investimento, mas não é o final, né? Na verdade, pode ser o começo, pode ser a metade, depende muito da onde a pessoa está chegando. Tem muitas vezes que a gente acaba falando mais sobre tributação, tem muitas vezes que a gente acaba olhando muito mais para aquisição de algum ativo, porque cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, a gente quer tentar chegar num consenso de qual que é a melhor forma de estar resolvendo esse problema, né? Então a gente foi construindo a nossa empresa e nosso grupo financeiro basicamente nessa medida, tá? Então, aqui algumas das soluções, eu não vou nem entrar na parte dos investimentos internacionais e nacionais, que daí vai expandir um leque infinito, mas que de fato eu acabo atuando mais com meus assessores, mas toda aquela parte sobre 36 especialistas são de áreas externas à parte de investimento, né, que eu acho que é um ponto muito importante. Pô, eu tenho um cliente que faz importação e exportação comigo. Por quê? Porque eu tenho a bandeira XP? Não, porque eu consigo ter acesso ao mercado inteiro. É uma Sim. parte que eu acho bem bacana. Ah, o cliente XYZ, ele quer pegar um financiamento, por exemplo, para construir uma casa. Eu consigo, com ele, verificar questões, talvez, no Santander, Itaú, enfim, eu consigo ter acesso ao mercado inteiro. E eu acho isso o principal, porque eu não preciso necessariamente defender uma bandeira, né? Eu tenho acesso Sim. ao mercado, né? Que Você vai sempre à procura da melhor oferta, né, no final é das contas. eu gosto de falar de leilão nesse sentido, né? Né? Porque quem der a melhor oferta, a gente fecha com o nosso cliente, né? Sim. Só tô com a mão dele aqui. E outra, uma pergunta. O Lu Preguiçoso perguntou aqui no chat se vai abrir sede no Mato Grosso do Sul ou mais locais no Brasil. Na verdade, já abriu, né? Porque esse mapa aí eu vi quando a gente conversou. E se não estou enganado, São Paulo não estava presente, diga-se de passagem, né? Isso. Exato. A gente tá com uma expansão muito forte na região de Santa Catarina. Para quem não conhece, a Marco começou aqui em Pelotas, e na verdade lá em Pelotas, né? Porque eu estou em É, Joinville, no interior do Rio Grande do Sul, e ela sempre teve muito esse foco em buscar o interior, né? Principalmente por conta da que ele é desassistido por grandes centros, né? O pessoal muito fala de São Paulo e capital, e então a gente tentou fugir disso. Daí de Joinville a gente está focando muito numa expansão digital, né? Tanto que é mais fácil se comunicar com as pessoas por telefone ou propriamente por uma vídeo. Mas a gente sim tem ideia de, principalmente a partir de Joinville, expandir para o resto do país. Tá? sim. Então não vai demorar muito para chegar em outros lugares, principalmente em interior. E aí A eu já. gente.
Eu já encaixo outra questão. Para alguém que não tá em algum lugar que você não tem nenhum escritório ou representatividade, isso é algum problema? Zero, na verdade. Eu acho mais fácil, sendo bem sincero, falar por vídeo. Claro, Sim. tem clientes que eu vou acabar visitando porque eu tô voltando, por exemplo, na minha terra natal, que é o Rio Grande do Ah, Sul, né? Ou porque eles são aqui da região de Joinville, Santa Catarina. Mas são casos muito específicos, é muito mais fácil tratar digital, eu vou ser bem sim. sincero. Claro, Eu é de também prefiro, caso inclusive. E eu isso. acho que quase todo mundo vai concordar. É de casos específicos. Tem pessoas que o assunto é mais delicado, então propriamente a gente tem alguns lugares que consegue estar resolvendo essa bronca, né? Sim. Mas varia de caso para caso, não existe solução distante, né? Eu gosto sempre de repetir esse sentido. Mas mais alguma pergunta aqui da Marco? Senão eu continuo aqui. Não, pode continuar, pode continuar. Show. Uma coisa que a gente vem olhando cada vez mais, tá? Que a primeira evolução do mercado financeiro, no nosso ponto de vista, se dava a partir da transparência, né? Com isso resolvido, não tem mais nenhum problema. O que a gente tem que olhar que de fato motivou cada vez mais a procura para o mercado? Planejamento financeiro. Então, isso é um dos pontos que a gente mais está batendo, que foi o único que vocês podem ver que eu de fato marquei aqui. Por quê? Porque o meu cliente ele pode ter uma demanda muito específica, por exemplo, ele já quer resolver alguma situação familiar, né? Uma Sim. solução, por exemplo, de sucessão, uma questão de dívida que ele tem em andamento, que ele quer talvez quitar antes de começar a investir, ou algo propriamente que ele não percebe. Que geralmente as pessoas elas buscam algo porque ouviram na rua, porque viram um vídeo na internet. Sim. Então, de fato, parar para conversar e pensar, principalmente pensar no que fazer para solucionar esse problema, que vamos falar, aposentadoria é um problema, né? Sim. Então, aqui que de fato a gente começa, tá? Que é entre a primeira e a segunda conversa. O nosso querido Charuto, acho que fez umas 4 reuniões com um dos meus assessores, né? Sim. Com outro Matheus, né? Por isso que eu gosto de falar que eu sou o Guzi, então pode me chamar de Guzi se acharem mais fácil. E por assim diante, tá, pessoal? Mas sobre a Marco, por enquanto é isso. Depois eu vou deixar logo no canto direito meu, não sei se é no canto direito de esquerdo de vocês, por exemplo, um QR Code para me chamarem pós conversa caso acharem necessário, tá? Vou até me mutar porque já deram de me ligar uma vez. E podem me chamar à vontade, eu posso responder as perguntas após a live de hoje, tá bom? Então fica aí. Qualquer pessoa que quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida Aqui, ó. específica com ele, tem algum problema aí para resolver na sua vida aí. Eu sempre falei isso, inclusive, cara. Você falou aí na questão aí de aposentadoria e tudo mais, e sempre quando eu vou falar da marca, eu acabo batendo nessa tecla, porque isso é um problema que todo mundo vai ter na vida. Não tem jeito. Uma hora a gente para e vai ter que sentar e vai ter que pensar. E aí? O que eu vou ter daqui 20, 30 anos, tá ligado? E a gente sabe que, enfim, né? A questão do INSS aí e tudo mais. A confiabilidade, né? A gente vai cada vez mais percebendo que não dá pra ficar contando com a boa vontade dos outros pra gente organizar nossa vida financeira, né? Não, perfeito. Eu deixei aqui uma imagem já para começar com as últimas notícias da semana, né? O shutdown americano, que alguns devem ter visto, mas é um ponto importante, não porque é o primeiro, como eu mencionei logo no início da live, mas principalmente por conta do impacto que vai ter no PIB americano. Que isso de fato é algo interessante para estar se pontuando, tá? Trouxe até alguns gráficos, algumas planilhas para estar mostrando para vocês, mas vocês devem ter percebido que eu gosto sempre de trazer alguma imagem, né? Talvez não seja a melhor das apresentações, mas eu acho que é a parte mais importante. Como que o shutdown americano ele vai implicar e por que ele está acontecendo? Basicamente, ele está implicado justamente no fiscal americano do ano que vem, como que eles vão gastar os valores, como é que vai ser direcionado as coisas para 2026 e pensando já em 2027. E um ponto que eu acho extremamente importante a gente olhar é no quanto que o PIB americano acaba perdendo na semana e não ter isso claro, e não ter já um ponto de partida analisado, né, de início, meio e fim, que é o planejamento de fato que a gente falou logo antes, né? E isso está indo na casa de, já pontuado, de quase 0,1% na semana. É muita coisa. Muita Só de coisa. não ter planejamento realizado, né? E para quem não sabe também, e não ter esses dados, serviços públicos, saúde, que principalmente eles tiveram muito gasto com saúde do, não é o Obamacare, eu não lembro mais agora o nome O de qualquer Medicare, né?
se eu não me Isso engano. que acabou impactando bastante, que eles estão reduzindo principalmente a gama, a quantidade de pessoas que está sendo abrangida, né, nesse programa, porque eles não têm um SUS que nem a gente, é mais, todo mundo tem que ter seguro de vida, todo mundo tem que ter plano de saúde, principalmente porque é tudo muito caro, né? Claro, fica Sim. mais barato depois de tu ter, porque tu já tá pagando lá mensalmente. Mas essas coisas estão levando muita paralisação. E principalmente outro tema que eu falei na semana passada não, mês passado com vocês. A dívida pública americana, ela tá cada vez maior. E ela não para de crescer. Não é só dívida americana, é dívida brasileira, é dívida europeia, é dívida chinesa, enfim. Todo mundo tá com um problema de dívida, problema de pensão, enfim, coisas que crescem, né? E tem que tentar ter mais austeridade no momento. Uma dessas questões foi a própria tarifaço que a gente mencionou, né? E com essa suspensão, o que a gente vai ter justamente de ponto de partida? Lá no dia 17 de setembro, teve justamente um corte de juros no governo americano, que implica principalmente em saída de dinheiro dos Estados Unidos para o resto do mundo, né? Começa a melhorar o cenário de investimento no resto do mundo, até aqui no Brasil, principalmente porque eles param de sugar como um buraco negro sem fundo, com os juros mais atrativos, né? E agora com esses juros caindo, talvez fique mais fácil. Mas com essa suspensão de serviços, um desses serviços que vai ser impactado é justamente os dados que o Fed precisa para o payroll, né? Para Hum, entender como que está o cenário, se faz sentido cortar, porque se está gerando emprego, se não está gerando emprego, daí as revisões acabam não acontecendo, então vira uma salada aqui infinita de problema que eles têm que tentar resolver o quanto antes, ou né? seja, a gente tá num cenário volátil nesse exato momento, no escuro. Como sempre tá, né? Porque isso não é a primeira vez que acontece, né? A gente já falou aí, o shutdown já é algo costumeiro dos Estados Unidos, né? Pois é. Um ponto importante é literalmente deixar o Fed cego, né? Sem saber o que Uhum. eles vão estar fazendo. Mas são coisas que de fato vão ser resolvidas, têm que ser resolvidas, principalmente por causa do próximo gráfico que eu vou estar mostrando, tá? Que é um detalhe engraçado, que mesmo o presidente sendo republicano, por exemplo, o Senado, a maior parte também é republicana e não conseguiu a maioria dentro dessa votação. E o que isso de fato é engraçado, tá? Porque Uhum. geralmente com um Senado mais alinhado, as coisas andam da forma como devem ser. Mas problemas na embarcação, né? Não existe um acordo mesmo entre a galera do mesmo partido, né? Eles estão. Isso, perfeito. E E quais são? outra Pode falar. coisa também, o Rafael falou aqui um comentário interessante, porque tem muita gente que tem esse tipo de visão sobre quando aparece esse tipo de notícia do governo americano ou de algum governo de algum país, né? Principalmente uma galera mais anarcapitalista, sempre tem, né? Essa galera Uhum. que tá dizendo que o impacto se deve ao fato de que o governo americano não tá colocando dinheiro no mercado, porque no final das contas o efeito instantâneo é esse, né? Tipo, realmente o governo vai ali e corta tudo que dá pra cortar ali, né? De não essencial, e esse é o shutdown. Logo, não tá afetando a economia privada, que é mais relevante. Você acha que esse comentário, essa observação faz sentido? Porque, na minha opinião, não tem jeito. Uma coisa vai afetar a outra. Porque, como você acabou de dizer, o Fed vai ficar nas escuras. Como é que você vai conseguir controlar a taxa de juros que afeta a economia privada, né? E afeta tudo. Então, o que você acha sobre isso? Você acha que, no final das contas, é superestimado esse tipo de shutdown, assim, pelo efeito econômico que ele pode trazer? Eu logo me lembrei do pré-Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, né, com a economia americana mais keynesiana, por assim dizer, né, com uma intervenção estatal mais forte, um estado mais forte. Para quem gosta de estudar economia, a gente fala muito que Keynes acaba tendo impacto no governo, né? Ele é mais pró existência do governo do que contra. E os Estados Unidos ele utilizou isso para construir, por exemplo, aquela represa Roosevelt, não sei se eu estou certo, Uhum. no nome A da Hoover Dam, represa. né? Isso, perfeito. Que basicamente foi mandar dinheiro, mandar pessoas sendo empregadas, né, pagando para elas para fazer a economia se recuperar da crise de Sim. 29, né? Então, de fato, se o governo existe, ele tem que estar tendo um jogo de cintura de quão presente na vida das pessoas ele de fato quer estar, né? Uhum. Se é tendo um assistencialismo grande, por assim dizer, como por exemplo o governo brasileiro, ou algo mais moderado, até pequeno, por assim dizer, como o governo americano, né? Algumas campanhas, por assim dizer, não é algo fixo, não é lei, por exemplo, ter isso. E se Uhum. for, foi por curto período de tempo.
Mas principal efeito, eu acho que faz total sentido o que nosso colega falou, tá? Eu acho que Sim. essa questão do Keynes resolve tudo. Mas principal impacto, até continuando aqui, certeza é a credibilidade que o governo acaba passando. Novamente, a gente fala que o governo não vai dar calote na dívida, que nem a live passada, justamente por conta da perda de credibilidade, mas ele perde credibilidade ao não estar executando algumas coisas, né? Então, a política ela fica às cegas e o povo acaba perdendo novamente, né? A gente acaba sempre sofrendo por mão do governo. Mas enfim, isso aqui já é mais um comentário à parte sobre essa história. Mas, pessoal, aqui até aqui tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Se não, podemos Alguma seguir? dúvida, senhores? Acho que tá bem claro, né? Bom, perfeito. Aqui que eu gostaria de mostrar, tá? Como que é a presença no Senado americano, tá? Frente, não só Senado, né? Frente ao presidente que a gente tá vendo, né? Pô, o cara é republicano, Senado, Câmara, tudo republicano também, e a gente não tem uma solução mais clara, não está resolvido. Né? O time de especialistas não estão resolvendo isso. Então, de fato, é engraçado do meu ponto de vista por isso. Um ponto importante, como é que o mercado se porta, principalmente o S&P, né, 500, se portou antes e depois do shutdown. Se a gente pegar uma média histórica dos últimos que tiveram com prazo superior a um dia, né, que de fato tiveram um impacto mais concreto nas economias, a gente não consegue pontuar se foi de fato efetivo no mercado de ações, se o mercado de ações ele continuou andando ou se ele teve um revés. Na média, ele ficou literalmente na mesma coisa. Uhum. Literalmente na mesma coisa. Ele ficou esperando mais informações. Ele não cresceu demais e nem retraiu demais. Né? Ele ficou paralisado. É isso que a gente consegue tomar de solução, né? Porque um mês após uma economia que está sempre pujante, principalmente em ações, e tem um crescimento de 0,6, 1%, é coisa pouca. Né? Ainda mais quando a gente pega o resultado da Bolsa Americana nos últimos 10 anos, mostrei também na última live, Sim. acaba sendo frustrante até. Mas um tema que eu gosto de trazer aqui, novamente, mais gráficos, coisas à parte aqui para estar falando, é sobre conflitos no mundo inteiro. Né? Então eu acho que é legal estar trazendo principalmente pelos impactos que a gente pode ver em petróleo, que a gente pode estar vendo em minério de ferro, em comércio geral. E caso alguém tiver algum comentário para fazer, podem estar realizando, tá? Aqui, o Wolf Bullion, na verdade, fez uma pergunta, tá? Que eu acho que é Uhum. pertinente aí, que a gente tá falando aí da questão das dívidas, de título de dívida também. Que ele perguntou se existe diferença de rendimento entre os emissores de investimento e o Tesouro Direto. Eu imagino que ele tá perguntando do Brasil, ele não especificou, né? Apesar de a gente estar comentando sobre os Estados Unidos. Tá. Se eu entendi a pergunta, tá? Tesouro direto a gente coloca num potinho de um tipo de investimento que pode ser atrelado à taxa Selic, que ele pode ser pré-fixado, que ele pode ser de PCA propriamente, tá? Com NTNs e NBs. E outros emissores, vou pegar emissores bancários. Por exemplo, um Banco Itaú emitiu um CDB e sim, ele pode, na verdade, ele vai ter uma taxa superior propriamente ao Tesouro, né? Por quê? Ele tem que se capitalizar. Quanto necessariamente, não necessariamente, mas quanto mais aquele banco ele quer dinheiro, ele precisa de dinheiro, ele vai deixar uma taxa mais atrativa para o mercado. A gente viu recentemente o caso do Banco Master, que está girando nas mídias, né? Principalmente por conta que ele era extremamente agressivo com taxas. Extremamente agressivos. Enquanto a gente via, por exemplo, um Itaú, vou usar de referência, tá? Emitindo um CDB a 14% ao ano, já quando o juros estava novamente subindo, tá? Vale lembrar. O Banco Master estava emitindo a 15, 15,5, porque ele queria mais que o Itaú dinheiro. Então é mais ou menos dessa forma que funciona. E vamos pegar, por exemplo, de referência, o Tesouro Direto pré-fixado estava girando na casa dos 13,8. Ele tem que ter uma taxa menor, querendo ou não. Ele geralmente tem uma taxa menor para o mesmo período de tempo, mesmo prazo, do que emissores bancárias. E a coisa se intensifica mais ainda quando a gente pega crédito privado, por exemplo, porque daí a gente fica fora da cobertura do FGC, né, e Uhum. começa a entrar mais na confiança e nos balancetes da empresa que a gente está olhando.
Se a empresa é sólida o suficiente, se ela é uma Vale que está emitindo uma dívida gigantesca para se capitalizar mais e fazer um investimento absurdo, ou se ela é uma empresa que está entrando, por exemplo, quase em falência. Daí o risco fica gigantesco e, consequentemente, também o preço do dinheiro tem que ser mais elevado, O né? jurinho, né? O jurinho sempre tá ali, né? Pra compensar o risco. Não, uma coisa tem que balançar a outra, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, aproveitando que você tá bebendo a água e antes da gente ir pro próximo tópico, para fazer a pergunta aqui do Daniel, já que a gente respondeu essa pergunta, que ele disse que se porventura, porque dizem que tem um projeto aí, né, para taxar os investimentos de LCI e LCA, né, que tá rolando aí, né? Mas a galera ainda tá falando, enfim, ainda tá tramitando, né? Não se sabe se isso vai de fato passar. Mas ele tá falando que se caso isso passar, isso poderia acarretar num aumento ainda maior da taxa de juros, tendo em vista a necessidade de reajustar a compensação ao investidor? Não, eu não acho que vai aumentar a taxa de juros por isso, tá? O efeito que pode causar uma desaceleração nesses mercados. Por exemplo, se a gente está aumentando a barreira ou interesse por as pessoas irem atrás do mercado imobiliário ou mercado agrícola, né, LCI, LCA como exemplo, Uhum. logo vai ter menos dinheiro disponível para financiar esses mercados. Então, esses mercados que podem ser impactados, né, diretamente, sem nem tirar nem pôr esse assunto, tá? Vão ser Sim. impactados. Os juros não necessariamente vão estar sendo afetados. Aí a gente pode pegar indiretamente, lá na terceira, quarta, quinta instância, eles podem ter um leve senso, mas principalmente o consumo das famílias é algo que acaba impactando bastante quando a gente fala de Selic elevada ou não, tá? É um tema que a gente tem que se basear bastante. Então Mas seria mais na parte do consumo mesmo, né? Que impactaria direto, assim, né? Numa decisão dessa, né? Não isso, é frear a necessariamente essa economia. taxação. É. Tô generalizando e pegando um tema que é mais Se for fácil de parar pra trazer para analisar, essa vocês. taxação até frearia a economia, né? Geralmente a tendência é essa, né? Sim, a gente pode trazer a curva de Laffer, né? É bem fácil de É. pesquisar. Pô, Charuto já deu a risada e sabe qual que eu tô falando. Que é Sim, uma curva sim. que implica justamente o imposto, o quanto que ele arrecada e o quanto que ele afeta a economia e a partir de um certo tempo, o quanto que ele reduz o valor que chega para o governo, né? E a gente não Sim. pode taxar muito o carro, porque a partir de um certo valor de taxação, passou de 50 para 60, por exemplo, as pessoas param de comprar carro e acaba não compensando É, mais para o governo, o né? consumo cai tanto que não compensa, né? Isso. A solução, na verdade, é zerar o imposto. Não, brincadeira, né? O Estado tem que funcionar. Olha os ANCAP do chat ficando feliz. Não, mas é um tema que acaba, é nítido, né? Quanto menos imposto, mais consumo e mais movimento a economia, mais o PIB acaba crescendo. É um efeito bola de neve. Só que é difícil tu frear um transatlântico, que é a economia brasileira, e virar para outro lado. É Sim. extremamente difícil. A Não gente tem como dar pode um falar cavalo de disso. pau, né? Isso, a gente pode falar isso para um Uruguai, para um Luxemburgo, países menores que são quase paraísos fiscais, né? Que eles podem simplesmente pegar e virar algumas coisas, mudar umas pecinhas e tá tudo certo. Então, 215 milhões de pessoas é complicado mudar as coisas, né? É, tem o Mas, cenário político brasileiro, né, também. E uhum, aí a gente vai entrar num assunto que se estende muito, do porquê que o Brasil é assim há 500 anos. daí vai vir também a turma dos monarquistas É, brigando com o Zancap e vira uma salada novamente, né? agora me virou um combate esse chat aqui, mas pode prosseguir. Show. Eu trouxe gráfico justamente porque eu acho muito interessante ele, que mostra a percepção de risco global de acordo com alguns eventos, né? Pandemia de Covid lá em 2020, a invasão russa na Ucrânia, não pegando a parte da Crimeia, mas de fato a jogada que eles fizeram, o ataque de 7 de outubro em Israel e também as eleições americanas, né? Percepção de risco global e, de fato, o quanto que o comércio acaba parando, como a gente pode ver nítido, por exemplo, aqui no Covid, que o risco global ele diminuiu quando a pandemia foi decretada e até o fim dela. Só retornando quando se decretou um ataque da Rússia por parte da Ucrânia, né, na própria Ucrânia. Então são eventos que acabam trazendo atenção à tona novamente. Eu acho muito interessante esse gráfico e a gente consegue perceber que o risco global ainda não está aumentando muito rápido,
mas a gente já tem uma percepção de que vai voltar a esquentar, principalmente por conta da mesma região que eu já repeti umas 3 vezes aqui, que é o leste europeu. Ele está Hum, sendo um dos maiores barris de pólvora dos últimos tempos, né? sim. Geralmente a gente fala que a região da Arábia, ela é o verdadeiro barril de pólvora do mundo, né? Que é ah, o centro do globo quase, e o centro das tensões, mas aqui está sendo um ponto de atenção muito forte, tá? Alguma dúvida até aqui, Kratos? Cara, esse negócio do Oriente Médio é muito louco, porque agora eu vou fazer um comentário de, tipo, conhecimento vago na minha ignorância constrangedora. Mas que eu, enfim, é um assunto que me interessa muito, então eu acabo vendo notícias sobre isso, né? Porque o posicionamento dos Estados Unidos vem mudando muito em relação ao Oriente Médio, né, cara? Uhum. E antes eles eram muito mais mão de ferro ali, e hoje em dia você já vê eles começando a lavar a mão, apesar daquele ataque que teve ali no Irã, ainda tem ali, né, o Israel, um grande aliadeiro ali na região e tudo mais, que tá, enfim, né, o bafafá todo ultimamente tá sendo em volta ali do conflito da Palestina, Israel e tudo mais. Mas a grande verdade é que o princípio de toda a intervenção, ou pelo menos uma boa parte, né, dessa intervenção americana ali naquela região, foi por causa da dependência dos Estados Unidos em relação a petróleo, né, dependência energética. E tudo bem, realmente, isso foi verdade durante um bom tempo, mas não é mais, né? Porque hoje em dia os Estados Unidos deixou de ser um importador de petróleo para ser um exportador. Então você começa a ver esse afastamento e aí gera esse tipo de situação que você está falando. O barril de pólvora, que antes tinha uma mão de ferro, fazendo atrocidades e tudo mais, mas mantendo ali uma certa ordem, ali, empurrando todo mundo lá abaixo, saiu. E aí, a gente tá nesse momento, tipo assim, pô, e aí? Quem que vai botar a ordem na bagunça agora? Eles vão se juntar, eles vão se resolver, vai chegar alguém de fora? Como é que vai ser? Sim, o Big Boss Esperamos que saiu. não aconteça nada absurdo, que nem o gráfico aí já tá meio que mostrando que talvez vai rolar, né? Vai ter uma correção, talvez. A gente vai ter que É, esperar mais um tempo para ver novamente. Mas nada é certeza, né? Nada é certeza. eu acho perfeito apontamento justamente porque a gente entende que quando que o chefe sai da sala, os funcionários vão ficar mais felizes, né? As pessoas acabam brincando um pouco mais e vai começar a ter alguns novos grupinhos sendo formados. Eu trouxe, se não me engano, justamente uma informação parecida na última conversa, tocando no ponto de potências regionais, né? Que a gente tinha muito uma questão leste-oeste, né? Estados Unidos e Rússia, depois Estados Unidos e China, e agora a gente vai começar a ver uns regionalismos maiores, outras menores potências, mas tomando mais a frente, né? Então, não tem uma pressão tão forte necessariamente de um país que sobrepuja os outros, né, dentro do Oriente Médio. O que a gente está vendo é basicamente o Irã e a Arábia Saudita tomando uma frente de quem que vai ter maior esfera de influência, né? Mesmo sendo a sétima, oitava dentro daquela lista de Great Powers, eles têm uma certa pressão dentro disso, né? E a gente tem até, aproveitando a deixa, né, uma própria Arábia tendo cada vez uma aproximação maior com o Paquistão, né, e Uhum. utilizando o guarda-chuva nuclear do Paquistão como proteção e até ameaça, por conta principalmente que eles Exemplo acabam de como eles já não estão contando tanto com os americanos, né? isso, até vamos passar aqui 2 slides para olhar o cenário, tá? Até só para pontuar vocês, o que a gente vai ver agora, tá? Ucrânia e Rússia, Oriente Médio, que a gente está falando agora, Ásia e África e América, com um tom um Sim. pouco menor, tá? Mas indo direto para o assunto que a gente está falando agora, basicamente a gente tem 2 players nessa região que estão tentando tomar a frente e alguns gargalos que acabam causando um impacto cada vez maior na economia. Primeiro, Estreito de Hormuz, que todos vocês devem ter jogado e tentado em algum momento, ou com o Império Otomano, ou com o Oman, que eu vi que tu fez uma live recente, Sim, mas eu fiz isso, tentaram, eu fiz exatamente isso. mas esse estreito ele acaba sendo extremamente importante, principalmente pela produção de petróleo na região, né? A gente tem uma produção de petróleo, me corrijam se eu estou enganado, eu tenho certeza que eu estou enganado quanto que eu vou falar agora, mas que deve gerar na casa dos 30, 40% da produção mundial. A Rússia é um dos maiores produtores, mas aqui passa 3, 4 países que acabam produzindo muito petróleo, né? E se os Estados Unidos colocar uma frota naval aqui, nossa, vai deixar uns amiguinhos aqui muito infelizes. Uhum.
né? E para colaborar, a gente tem outro gargalo, que não necessariamente é aqui no início do Mar Vermelho, mas propriamente os Houthis no Iêmen, que acabam Sim. impactando principalmente tanto quanto a Arábia Saudita, quanto também a parte do Iêmen, que está certamente mais governada, mais organizada, mas também os nossos conhecidos da região aqui, Israel, né, que acabam tendo bastante impacto e estão recebendo direto algum míssil na região, bem na cabeça. Claro, tem o Iron Dome lá para proteger, mas acaba tendo um outro senso, né? E aqui, como já mencionado, outro ponto de foco de barril prestes a explodir, que na verdade está sempre pegando fogo, né? Ainda No mais último depois. século aí, já, a gente pode dizer que nunca parou, né? Isso. Foi um pouco complicado, uma região de tensão, que até recentemente eu comecei a estudar um pouco mais sobre o tema, né? E me caiu a ficha que faz total sentido o que eu escutei, né? Que basicamente a gente pega o terrorismo como chave, que mesmo que as populações não gostem, o governo, na parte política das causas, eles entendem que enquanto continuar o terror, a negociação fica mais forte pro lado deles, porque eles têm um canal mais Sim, fácil, como por exemplo o governo sim. americano, com o governo Uhum, russo, com o governo chinês, sim, em vez de simplesmente aceitar qualquer acordo. Até sim. está tendo alguma negociação agora envolvendo Hamas e Israel para tentar decretar de fato um fim, já que está acontecendo, não se me engano se começou ou se ainda estão programando uma nova invasão na faixa de Gaza, né? Mas um ponto importante aqui, Paquistão e a Arábia Saudita cada vez mais próximos, tá? Justamente para combater um outro amigo ou inimigo, ou pelo menos um ponto neutro dentro da história, que não é bem neutro assim, que é o Irã, que acaba tendo uma pressão bem forte e ele quer expandir cada vez mais a sua influência. E a gente vê até algum desses países pertencendo do mesmo grupo e se aproximando de outras formas, né? Que nem o BRICS. A gente justamente já via Índia e China dentro do BRICS e não sendo extremamente aliados, não sendo uma causa que eles gostam de estar conversando, apesar que o diálogo está cada vez mais estreito, mas estamos vendo Irã e Arábia Saudita já pertencendo ao mesmo grupo e não necessariamente são pessoas que gostam de sentar na mesma mesa. Né? Então isso acaba causando uma estranheza por muitos e eu fico cada vez mais incrédulo de como que as pessoas tentam se comunicar utilizando outras como base. Né? Então o Uhum, diálogo existe, ele é sim. mantido, porque, de novo, não dá para ser um anão diplomático, tem que saber jogar com pragmatismo, que foi a palavra que eu utilizei muito para relembrar a Índia no mês passado, né? Ponto que eu mencionei do Paquistão aqui, só para deixar claro, o Paquistão, como todo mundo já deve saber, ele tem armas nucleares, o Irã está tentando, não sabemos se ele ainda tem, Israel diz que tem, ou não tem, Na né? verdade, ele Fica fala meio que nessa não dúvida. tem, mas todo mundo É, acredita que tem, né? isso, perfeito. A Arábia Saudita não tem, mas ela tem dinheiro. Né? Dinheiro esse que basicamente financiou a própria arma nuclear do Paquistão, que eles podem ter talvez uma segunda chave, que foi o termo que é Uhum, utilizado, tá? De, vamos ver se eu posso utilizar aqui só para dar uma dissuasão, né? Porque a arma nuclear não é algo de fato que a gente quer quer para usar, né? utilizar, Ninguém quer né? usar. É aquela questão da doutrina MED, né? É. Que acho que foi o Nixon que acabou utilizando bastante ela. Mas um ponto legal para estar trazendo aqui sobre Oriente Médio. Alguma dúvida nessa parte? Cara, às vezes deve ter alguma pessoa ou outra que deve estar se perguntando, pô, velho, mas a Marco, né, trabalha com investimentos, né, consultoria e tudo mais. Como isso afeta, né, O mercado Grêmio. financeiro e tudo mais? Galera, afeta tudo, afeta tudo. Se o Matheus aqui, o Guzi, que a gente tá conversando, tá estudando, né, e tá levando isso daqui, levantando esses pontos, é porque isso aqui afeta mesmo o mercado financeiro, tá? Afeta muito como eles vão decidir, como eles vão alocar, os conselhos que eles vão dar, como é que eles vão se posicionar em relação a isso que tá acontecendo. Geopolítica afeta nossas vidas em todos os sentidos possíveis. E óbvio que o mercado financeiro tá no meio também, porque é um dos que mais afeta a nossa vida, né? Digo de passagem. Então, cara, muito interessante isso daí. Como eu disse, né? Eu espero que no final das contas eles. Porque
dá para ver claramente, né, esse recuo americano aí na região e eles tentando se organizar, a Arábia Saudita em relação ao Paquistão tentando usar essa arma nuclear aí como uma dissuasão em relação ao Irã, essa disputa entre os dois aí na região e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, né? Dando um cavalo de pau gigantesco aqui pra te perguntar sobre uma pergunta que eu vi aqui que a gente comentou mais cedo sobre isso e eu achei muito pertinente perguntar, que é sobre o seu ponto de vista em relação ao recente colapso das cois da Ambipar. Perfeito, boa pergunta. Eu até fiz um comentário no meu Instagram ontem, né, quando teve a marcação de 93%. Para quem não sabe, a Ambipar é uma empresa que trabalha muito com resíduo e também com a parte de carbono, né, aqueles certificados de carbono, uma empresa que, em tese, não deveria gerar tanto caixa, mas a parte de carbono é muito forte e ela era vista como sólida. Para quem viu a Ambipar ano passado, talvez notou que ela subiu 400%. É um valor extremamente elevado num movimento que a gente chama de short squeeze, né, que era empresários, a própria controladoria da Ambipar comprando pra caramba o papel e deixando ele de um patamar estratosférico que não fazia sentido algum. Lógica zero, tá? Pro pequeno investidor. Né? Sim, Então, sim. até certo ponto, pode até fazer sentido para aqueles empresários. Inclusive, tem até menção do próprio Banco Master estar no meio dessas movimentações, né? De ter feito quase alguns valores, né, consideráveis de ganhos com essa movimentação. Mas, enfim, voltou à história. Como é que impacta, basicamente? As dívidas da Ambipar estavam em N fundos. Não vou falar só dos COIs, tá? Que, se não me engano, estavam emitidas a 20% ao ano, como se fosse um pré-fixado 20% ao ano, extremamente elevado. Vamos Sim. lembrar lá o que eu mencionei para vocês. O emissor, o banco, se ele quer muito dinheiro, ele vai deixar uma taxa mais atrativa que o mercado está pagando. Se os juros estão elevados, vai ficar cada vez mais complicado. E vamos pensar comigo. Quanto mais elevada essa taxa tá, quanto mais está esse empréstimo que vocês estão dando para a pessoa para ela te pagar um juros de volta, a empresa, logicamente, ela também tem que gerar um caixa fenomenal, ela tem que ter um lucro fenomenal para poder pagar isso. Né? Mas eu não estudei tão a fundo a Ambipar, a gente tinha zero participação nessa operação, mas ela acabou afetando também outros fundos que tinham as debêntures, os Uhum. bonds, enfim, de Ambipar, que nem que fosse 1% de participação, porque geralmente os fundos eles são extremamente dissolvidos quando pega essa parte de renda fixa, né? Que geralmente entregava lá 115, 110 do CDI, e no mês da marcação, que no caso foi mês passado, né, que começou a ter, de fato, o valor mais forte, em vez de entregar 110, 115, com liquidez de D30, por exemplo, ele marcou 80, 60, 70, de acordo com quanto tinha de participação e o como conseguiu se livrar dessa massa podre dentro da carteira. Ponto importante. COI, já mencionei nisso, é um produto extremamente... Eu não vou falar que é ruim de toda maneira, tá? Mas é que ele é feio. O mercado brasileiro, ele polemizou o COI de uma maneira estúpida, extremamente estúpida. Não tem outras palavras para utilizarem. Mas, e deu isso, né? Alguns investidores devem ter sido bem lesados com uma marcação extremamente pesada, né? 90% em cima do valor investido. Ouvi já que está tendo fundos de recuperação desses valores, mas que daí teria que deixar preso 3, 4 anos para tentar recuperar. Né? É uma opção para o investidor que está dentro dessa operação, né? Que está dentro dessa estrutura do COI. Meu amigo, eu não sei se eu consegui responder a tua dúvida, tá? Porque dentro da minha ignorância sobre o tema, Eu, tentei eu, falar eu pelo meu acho lado. que ele ouviu o que ele queria ouvir. Provavelmente ele queria dar uma cutucadinha, tá ligado? Em Ah, relação a à COI, essas vontade, coisas, entendeu? à vontade, à Mas vontade. enfim, Pode perguntar. tá ótimo. Pode prosseguir em relação ao Oriente Médio. Show. Oriente Médio, na verdade, é isso, tá? A gente Sim. tem outras questões que pode estar pontuando também, como terrorismo na parte mais da Etiópia, da Somália e também na parte sul do Sudão, que acaba impactando bastante, não vou falar os mercados, mas as partes de migração em massa que acontecem nessas regiões, né? Então, de fato, são outros pontos menores dentro de conflito que, se a gente pontuar todos os conflitos ou inícios dele que a gente tem no mundo, deve passar de 100.
né? Porque tem vários focos diferentes. A gente pega a Nigéria, a gente pega o Afeganistão, que ainda tem alguma resistência, a gente pega o Paquistão, que tem outros rebeldes que o próprio Afeganistão acaba financiando. Então, isso aqui vira, de novo, uma sopa gigantesca Né? com várias coisas que a gente não vai parar de E isso falar. sem contar as interferências externas, né? Isso. E que possivelmente eu não sei a resposta. Né? Ninguém Acaba sabe, sendo. né? A gente só supõe, né? O máximo que a gente pode fazer. Isso. Acaba sendo extremamente mais complexo de responder. Mas indo para um assunto que todo mundo deve estar vendo bastante, né, que já está quase 3 anos com esse conflito, é a parte da invasão russa na Ucrânia, que eles tiveram recentemente uma certa vitória com a ofensiva do verão, que eles têm que cuidar muito com o inverno para avançar lá, né? A gente teve algumas figuras históricas nos últimos 200 anos que sofreram com o inverno russo. E para quem não Bastante. sabe, a região da Rússia ela acaba abrangendo também outros países, né? Um ponto importante, recomendação de livro para todos, tá? Prisioneiro da Geografia. Eu vou até estar riscando aqui. Por que a Rússia ela tem essa abordagem tão ofensiva? Eu acho que esse tema vai mais importante propriamente do que falar de como é que tá a guerra e coisas do tipo, e por que a Europa está do jeito que está hoje, tá? Mas por que a Rússia tem uma abordagem tão agressiva nas regiões que ela tem mais na Europa, tá? Principalmente por conta que ela não tem uma geografia robusta o suficiente para se proteger. A gente pega na região do Cáucaso, aqui com a Geórgia, Azerbaijão, eles têm algumas presenças militares, principalmente na Geórgia hoje em dia, né? E que o resto disso é basicamente steppe. Né? Tu pega um tanque hoje em dia e tu avança tua coluna de ferro tranquilamente pode chegar em Moscou. Né? Então isso é um problema para Se eles. não for no inverno. Se não for no inverno, corretíssimo. Né? E a gente pega, por exemplo, a própria geografia da Europa, a gente vai desde a França, passando também a parte mais ao norte da Alemanha, o corredor polonês, e chegando na Rússia, uma região basicamente que a gente tem planície, que também é um entroncamento, quer dizer, é zero entroncamento, não tem proteção aqui. Tranquilamente os mongóis avançavam por aqui, parando na Hungria, né, por alguma Sim. sorte, não vou falar do destino apenas, né, mas são regiões que elas são extremamente ligadas à geografia hoje. Eu não sou formado em geografia, então se alguém tiver alguma informação a mais, pode estar contribuindo. Tá? Eles disseram ali que na verdade é um planalto, né? Mas isso daí que você Perfeito. falou sempre foi uma ideia da Rússia desde sua fundação, porque se a gente for ver a estratégia da Rússia desde quando ele uniu os povos ali, né, na região ali dos Rus, né, que inclusive, né, eles vieram basicamente ali da região da Ucrânia, pelo mais controverso Rus que de isso pareça Kiev, hoje, né? A galera que joga Crusader Kings aí tá ligado. O povo Rus, né, que daquela região, quando eles se uniram e tudo mais, principalmente na hora que eles formalizaram o czarismo mesmo, né, quando eles tiveram uma centralização de fato da autoridade russa, eles tiveram como estratégia desde sempre expandir até encontrar uma barreira geográfica para poder dizer que aquilo é a fronteira. Aconteceu pro leste, que eles dominaram literalmente toda a Sibéria até chegar lá. Cara, é incrível essa expansão da Rússia se a gente for parar pra pensar. Porque eles fizeram isso numa época que não tinha nada. Eles fizeram isso a pé. A pé. É bizarro. Não tinha estrada, não tinha nada. Eles andaram a Sibéria inteira até chegar lá na região de Vladivostok, lá do outro lado lá. E eles tentaram já fazer isso várias vezes no outro sentido, que é esse que você tá falando, em direção à Europa, né? Tanto que tá agora acontecendo essa treta aí da Ucrânia e tudo mais, não quer dizer que essa é a razão principal hoje em dia, porque a geografia hoje em dia, ela é moldável, vamos dizer assim. Influencia, mas não tanto quanto há 100, 200 anos atrás, né? De toda forma, ainda assim, essa continua sendo um tipo de posicionamento da Rússia, né? De tentar garantir que outras nações não consigam entrar de forma tão direta, como você disse aí, no território deles, né? Tanto que eles já falaram que o objetivo deles na Ucrânia era, pelo menos a desculpa oficial, né? Era impedir que eles entrassem na OTAN e tudo mais, e ia acontecer isso daí, né? Sim, a gente até entra no critério de doutrina de guerra, né? Como é que funciona a doutrina de guerra russa? Basicamente é terra arrasada. Vocês já devem ter ouvido esse nome em algum momento. É destruição de terra, não deixar a pessoa que está invadindo
tomar o alimento, por exemplo. Aconteceu a mesma coisa quando os mongóis invadiram a Hungria no século XII, se não me engano. Eles não tinham acesso, foram construídas várias cidades muradas que eles não conseguiam invadir, começaram a ter desnutrição e a Hungria toma. A mesma coisa acontece com Moscou. Eles deixam, eles se aproveitam do próprio território e até chegar lá, muita coisa já passou. Muito atrito foi sofrido, que eu acho um ponto importante para estar ressaltando. Mas, Charutos, perfeito a tua contribuição aqui, não tem nem o que falar. E entrando na doutrina de guerra, acho até um ponto importante, não lembro agora qual foi o livro que eu li, mas Israel tem justamente o oposto, é sem recuar. Né? Eles não podem recuar porque eles não têm território para estar recuando, ao contrário justamente da Rússia. Então a gente pega a Guerra dos 6 Dias, basicamente, foi uma ofensiva já prevendo um ataque, né, que aconteceu. Sim. Ou que ia acontecer. Né? Eles anteciparam, né? Isso, e atacou e resolveu a bronca daquela forma, porque eles não têm espaço para recuar. Ao contrário dos milhões de quilômetros, milhões talvez não, né? Milhares de quilômetros que a Rússia vai ter. Mas um ponto extremamente importante, tá? O custo dessa guerra humanitário, o custo dessa guerra, quando a gente fala também de infraestrutura, tá gigantesco. E uma informação interessante, tá? Quando a gente fala de Europa, pela primeira vez, desde o início da invasão em 2022, a Europa ela está contribuindo mais do que os Estados Unidos. É uma frente que está se unificando de fato para ou prender a Rússia por mais tempo numa economia de guerra, num cenário de atrito propriamente, né? Porque não é benéfico para nenhuma economia, por mais que tu constrói lá no teu Victoria canhões, armas, munição para estar lá deixando numa economia de guerra e vender para todo mundo num preço de banana, Sim. não é tão favorável. A gente não está conseguindo focar, por exemplo, em alimentos, cadeiras, né? Coisas Eu que acho realmente engraçado cadeiras importariam para o móveis. cidadão comum, né? Perfeito. Mas é um tema que acaba abrangendo. E a gente Sim. vai ter 2 players aqui que estão, de certa forma, são grandes, possivelmente é o top 3, quando a gente fala de Europa, tá? França e Alemanha, e que estão tendo reveses bem fortes na economia e principalmente no cenário político. França, no cenário político, eu olhando de fora, tá um pouco caótico. E a Alemanha a gente pega já com uma retração em cenários, por exemplo, em parte da indústria, que é o principal motor deles, né? A gente tinha aquele viés do Made in German há uns 20, 30 anos atrás como algo extremamente sólido, a mesma coisa do Made in Japan há 10, 20 anos, né? São empresas e países que a gente acaba tendo de referência de qualidade, mas que estão sofrendo possivelmente por causa de questões energéticas, que houve algumas migrações ao longo do tempo, né? Principalmente, vamos pegar na parte da França, da Alemanha, quando eles acabaram se desnuclearizando, que a gente pode lembrar da Angela Merkel falando bastante, da interdependência Rússia e Alemanha, com esse sentido, Nord Stream, que passava também pelo Mar Báltico, mas são temas que acabam sendo tão infinitos que a gente não consegue estar numerando apenas de uma live, tá? Recomendo uns 15 canais depois para você estar falando sobre esse tema. É bem fácil É mesmo. longo. Exato. E você não pode se esquecer também dos Balcãs, né? Balcãs. Uma região extremamente conturbada, com uma divisão étnica elevadíssima, por assim dizer, né? Num espaço mais diminuto de quilômetros, né? Agora tem aquela nova DLC da Uhum. própria Vitória que está Vou jogar movimentando daqui a pouco, hein? Iugoslávia. Comunista, hein? né? Principal região, né? A gente vai ter religiões diferentes, né? Vai ter cristão, vai ter ortodoxo, vai ter sunita na mesma região e ao mesmo tempo vai ter bósnio, vai ter croata, vai ter sérvio, tudo numa região pequena. E todo mundo acha que é dono daquele território, né? Então acaba Sim. impactando bastante. Mas são temas bem diversos para a gente estar olhando aqui. Na verdade, na região dos Balcãs, se a gente for parar para analisar, a gente poderia dizer que durante um bom tempo, durante séculos, né, principalmente ali com a chegada dos otomanos na Europa, foi o ponto de encontro entre o Ocidente e o Oriente, né? Por isso que virou isso que é hoje. Se a gente for ver, é ali que encontra a galera do islamismo com o cristianismo, né? É ali que encontra esse
tanto de gente vindo ali da Rússia, né? As etnias mais ligadas ali, a galera da Rússia, a galera mais da Grécia, ali no cantinho meio isolado. Aí você já tem a galera ali da antiga Áustria-Hungria, né? Que também já tava ali do lado ali, e os otomanos, né? Então, tipo assim, era o barril de pólvora que a gente vê hoje no Oriente Médio, era os Balcãs há um tempo atrás, entendeu? Até hoje ainda tem estabilidade lá, mas já foi muito pior, né? Atrocidades aconteceram lá, inclusive, não muito tempo atrás, disso de passagem. Pois é, eu acho que aí, se a gente pegar a última guerra, o conflito de verdade, mas com intervenção americana, por exemplo, se não me engano, foi na Guerra da Sérvia, né? Sim. Há uns 20, 25 anos atrás. Porque é Sim, recente. Né? sim, Extremamente bem recente. recente. Tu não tava vivo, né? Porque tá batendo os 18 anos agora. Não, eu tenho 19 agora. Ah, tá evoluindo. Não, perfeito. Eu fiz mais. Eu fui em abril. Em abril eu fiz 19. Tá, show de bola. Mas enfim, a gente podia até entrar num critério importante da região da Europa e da região da Ásia, que é o Heartland, né? Um tema muito importante quando a gente fala Sim. de expansão de presença de um país. O que a gente entende como um país que pode virar superpotência ou não, né? Quando a gente fala de vitória, é botar população e botar indústria que tá tudo certo. Aqui a gente fala, querendo ou não, de território, mas são vieses diferentes para épocas diferentes, né? Então, quando o Elon Musk começou a lançar foguete, o mundo, querendo ou não, tá virando para outro sentido, né? Quando vê o novo Heartland é quem tem Marte sob controle, né? Sim. Mas são temas... As fronteiras aumentaram um pouquinho, né? Isso. E agora vamos para outro queridinho, né? A Ásia, que é um centro, principalmente por conta do Mar do Sul da China, que a gente está vendo bastante nos últimos, eu acho que faz quase 10 anos que eu não paro de ver notícias sobre isso, que acaba afetando Filipinas, a Malásia, Brunei, Vietnã, que são países que estão presentes, que eles detêm uma área azul aqui, mas a gente tem uma superpotência econômica, militar, que acaba querendo um pouquinho a mais. Querendo ou não, pelo impacto geográfico que ela tem que ter uma negociação, ela tem que ter alguns mares para falar que é dela, né? A gente tem os Estados Unidos falando que o Atlântico é dele. Tem o Pacífico também já sendo meio que dos Estados Unidos também. Agora sendo dividido com a China. Mas nessa região do Indo-Pacífico, entrando aqui por Singapura, acaba tendo algumas divisões também. Mas o Mar do Sul da China, de fato, acaba impactando bastante a geografia mundial, principalmente por conta da quantidade de comércio que passa por lá. Então, se a gente tiver qualquer conflito de verdade, que até teve alguns incidentes ocorrendo com navios pesqueiros filipinos, que a própria guarda costeira, né, chinesa acabou abarroando esses navios, os Estados Unidos foi lá para prestar ajuda. Né? Tanto que teve agora, faz pouco tempo, se não me engano, um grande exercício militar envolvendo os Estados Unidos, as Filipinas e a Austrália, para sempre retomar aquela questão, né, de que se está todo mundo muito aquecido, está todo mundo muito forte, talvez essa guerra armamentícia que ocorre não aconteça, né, o conflito não aconteça, porque as perdas são muito fortes. Até se tinha um critério de que se fosse muito caro guerrear, não se houveria conflitos. Né? A gente pega Sim. um caça custando centenas de milhares de dólares hoje em dia, que ele pode ser destruído, querendo ou não, por um míssil que custa $100 mil. A mesma coisa acontece com um tanque de guerra. A gente viu em Nagorno-Karabakh, nessa região aqui, ó, tá, entre Armênia e Azerbaijão, a mesma coisa acontecendo. Tanques de guerra sofrendo para drones. Na Ucrânia, exatamente a mesma coisa. Então a guerra acaba tendo um trade-off um pouco mais diferente hoje em dia. É difícil você ver um conflito armado hoje em dia compensar, pelo menos um conflito de alto nível, né? Quando a gente para analisar uma guerra civil em algum país periférico ou alguma coisa assim, muitas dessas guerras de proxy e tudo mais, onde a realidade é totalmente diferente até pra gente aqui, não que a gente esteja num paraíso na Terra, mas, pô, cara, se você for pegar a guerra civil do Sudão, por exemplo, de base, pô, a galera ali, às vezes pegar em armas para tentar ganhar alguma coisa, até vale a pena, né? Aí nesses casos aí você vê que esse tipo de instabilidade é mais comum até. Agora, você vai pensar numa guerra de escala China e Estados Unidos, pô, é difícil você olhar pra isso e falar, será que compensa mesmo? É o que aconteceu, inclusive, na Guerra Fria, né, se a gente for avaliar. Porque, no final das contas, não compensava. Só não aconteceu porque não compensava. Se compensar a guerra pra um dos lados, ela acontece, cara. Ela acontece, a história tá aí pra provar isso daí.
vácuo de poder não existe, né? Inclusive, você comentou na questão dos mares, isso é um ponto muito interessante, porque o que fez o nosso modelo econômico existir hoje do jeito que ele existe foi justamente o domínio dos Estados Unidos sobre os mares, né? Eles que garantiram que todos os países conseguiriam, de fato, mandar um grão de arroz pro outro lado do mundo e chegar lá e receber o pagamento. Eles garantiram isso durante um bom tempo. Agora tem a China, já batendo o pé e falando, não, aqui no meu quintal eu que mando. Mas até onde vai o quintal deles? Até onde eles vão querer decidir onde é o quintal deles? Entendeu? Então, entra nessa questão da geopolítica, da mudança de hegemonia, e a gente já pode começar a debater vários pontos em relação a isso daí, mas que qualquer conflito nessa região aí pode com certeza levar a economia global pro colapso, acho que isso daí não é nenhuma dúvida, né? É basicamente uma certeza. Porque só da gente pensar, por exemplo, que Taiwan produz 80% dos semicondutores do planeta, tá logo aí no meio da sua imagem, porra. Não, ele tá no meio da imagem justamente por um propósito, né? Que é mostrar o principal foco, principalmente por conta das atualizações que a gente teve na guerra Rússia-Ucrânia, né? Porque se a Rússia pode invadir porque ela acha que a NATO não vai auxiliar a Ucrânia, né, nesse conflito, porque a China também não pode reivindicar o que ela acha que é dela, ou que ela declara que é dela. Uhum. Então Sim. faz total sentido também para ela ser cada vez mais agressiva em contatos, em negociações, e até a gente tem outro amiguinho aqui que acaba causando uma grande confusão. Né? Eu tenho a bomba maior, sempre com essa história. Né? Que inclusive o próprio Trump ele anunciou que ele quer conversar com Kim Jong-un nos próximos meses, ou talvez antes do final do mandato dele, justamente para tentar mediar um pouco mais a situação, porque de fato é uma pedra no sapato, não vou falar nem só dos Estados Unidos, mas também propriamente da China. Né? A China e a Rússia acabam se aproveitando da população para mandar, por exemplo, para a guerra que está acontecendo do outro lado do continente, né? Mas estão aí. Da parte de Taiwan, entra naquele critério. Se haver uma invasão a Taiwan, qual o impacto global que a gente vai ver nesse cenário? Daí começa a pensar, como é que eu posso me proteger de um cenário em que a gente vai lembrar talvez uma pandemia, só que com uma demora possivelmente maior, né, para a recuperação da parte que tu mencionou, os chips. Então entra nesses critérios, como é que a gente vai se proteger disso também. Então, problemas podem e vão acontecer. A questão é quando, não é se. Sim. A gente tem, não recordo, perdão, mas um dado que informa que basicamente a mudança de uma great power para outra, geralmente ela está envolta por um conflito. Dificilmente não foi costuma ser pacífico, né? Isso, dificilmente foi pacífico. Houve casos em que a própria cultura desmembrou o país, acabou, por exemplo, com o Império Romano, a gente vai pegar por assim dizer, né, que acabou tendo um enfraquecimento, depois invasões bárbaras, então foram vários pontos. Não foi necessariamente os sassânidas que invadiram a Roma e deu tudo certo para eles, eles viraram a nova potência mundial. Até porque nessa época a gente pode até dizer que a China já era a grande potência regional. Mas são impactos que a gente pode ver. Ponto importante: o comércio pode ser impactado em qualquer guerra que acontecer nessa região. Comércio global e, principalmente, a gente vai ver um cenário de inflação talvez até pior do que a gente verifica propriamente na Arábia. O petróleo mexe? Mexe. Mas aqui tem basicamente 50%, 60% da importação que o Brasil faz para a China. Né? O Brasil exporta para caramba para a China, nosso maior parceiro comercial. Então, se ele entra em conflito e os Estados Unidos têm que ir para algum lado, né, ele tem que possivelmente se posicionar, o Brasil fica como? Sendo do quintal estratégico. Né? Então, a gente começa a entrar em outro história confractual, né? Acho que é assim o tema, né, que é a idealização de algo que pode ou não acontecer de uma forma ou de outra. Mas são temas interessantes. E a gente vê também o Japão se militarizando cada vez mais, mesmo eles tendo uma política muito defensiva, de fato muito defensiva, com até a própria Coreia do Sul possivelmente tendo uma força militar mais potente que eles, é algo que eles estão tendo cada vez mais de incentivo para a população querer ser militar, a população querer
ir para esse lado, né? Mas é difícil, a população está muito acomodada, com empregos muito bem remunerados, até por Países isso que desenvolvidos é muito caro você construir um exército, né? isso, tanto que tinha incentivo, alguns devem ter visto, é carne todo dia. Pô, é um incentivo legal, né? Prometeram uma carninha pro pessoal, quem não vai querer? A carninha sempre compra a galera. Ou, inclusive, fazendo uma pergunta aqui que eu vi no chat, eu acabei não anotando aqui porque eu pensei que não ia ter uma deixa pra fazer ela, mas se você fez a pergunta, me fala aí. Que foi o seguinte, o cara comentou o que a marca, como é que seria. Tipo assim, é um cenário totalmente fora da realidade, tá? O que eu vou fazer aqui, mas eu queria ouvir sua resposta. O que a Marco Investimentos faria? Quais seriam as atitudes deles, assim, talvez no curto prazo, se a economia colapsasse, a economia externa, né? Porque a gente tá falando exatamente desse tipo de possibilidade, né? Quando a gente tá comentando sobre esse tipo de coisa. Torcemos todos nós e a chance de não acontecer nada. Felizmente, a história tá aí pra provar que existe, né? Eu espero que algo aconteça, mas existe a chance das coisas darem errado. Como é que você Sim. acha que seria o comportamento, as decisões estratégicas que vocês tomariam nesse tipo de cenário? Nesse cenário a gente acaba sempre voltando para, eu não vou falar por todos os mundos, tá? Mas eu vou falar mais pro viés que a gente tem hoje. Vai pro talvez o primitivo. A gente falou na última live o que que as pessoas compram em momentos de estabilidade. O que que acaba tendo mais procura nesse sentido, né? Se o dólar, o real, o euro, o peso argentino não tem mais de fato um peso, um impacto no mundo. O que a gente vai buscar? Ativos reais, ativos que de fato estão não negociados, eu te empresto meu dinheiro, mas algo no sentido de eu comprar uma empresa, eu ter um papel de empresa. Na lógica faz total sentido. A gente pode pegar, por exemplo, os Estados Unidos em meio a conflitos, como é que se portou o mercado. A própria Rússia, mesmo estando de fato em conflito, teve um impacto no mercado de ações, mas logo recuperou. A gente pode pegar cenários quase de guerra, com uma inflação extremamente elevada na Argentina, na qual foi um dos mercados que mais subiram no apanhado, né? Porque a guerra ela é inflacionária, vai ter que ter emissão monetária. Rei Dalio, mega investidor, basicamente falou que as pessoas em um cenário de não conflito, mas instabilidade, deveriam ter uma certa quantidade de ouro dentro das suas carteiras, né? Eu Uhum. gosto de falar de ouro todo momento que eu posso, né? Sim. Eu sou fãzaço do O cara do primitivo, entre ouro. aspas. É uma questão que mesmo que não subir, tá tudo bem, faz parte da carteira. Que é difícil explicar isso para o investidor que está sempre olhando o CDI. A gente não Sim, olha o CDI, a gente está tentando sim. olhar para perpetuar o patrimônio, independente do cenário, né? Então é até uma deixa perfeita para ter falado disso, tá? Perpetuar o patrimônio olhando para um cenário de inflação elevada, a maioria dos investidores em CDI não está se importando com isso, né? Mas agora que a inflação está mais controlada, faz total sentido, no nosso ponto de vista, ter uma posição. Porque se voltar a um cenário como foi nos últimos 20, 30 anos do Brasil, que é totalmente plausível, a gente tem posição. A gente consegue ter uma certa proteção desse ativo. Se a gente pegar um cenário de idealizado, né, que o CDI não é mais tão importante assim, possivelmente foi porque nosso mercado de ações está bombando. Então também Uhum. vai ter posição nisso. A grande questão é como que diversificar de acordo com o perfil do investidor. Porque não adianta a gente tentar estar presente em tudo se aquele investidor é conservador. Não vai fazer nem sentido. Ele vai ter que sofrer de uma ponta para ganhar em outra. É o cobertor curto. Se a gente está puxando do lado da inflação, a gente vai ter que estar cedendo do lado da liquidez, por exemplo. E Uhum. ter liquidez em muitos momentos, ter o cash na mão, né, ter valor em mão, faz parte da estratégia. Sim. Né? A reserva de emergência, reserva de oportunidade, ou até o teu fluxo de caixa, tudo isso faz parte da estratégia. Entender como é que tu vai usar também, né? A gente vai depois entrar num critério mais, talvez, sobre isso, que eu vou estar relembrando se eu anotar, mas deixa eu só deixar Perfeito. aqui mais registrado. Uh,
De novo, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, meu amigo. Não vou falar camarada, porque eu vi que me chamaram de comunista. Que isso, te chamaram de comunista? Eu vi que me chamaram de comunista na última live, então Que isso? já vi que é. Não, brincadeira. Meu Deus. Aqui, teve um cara aqui, na verdade, falando uma coisa muito interessante, né? Você, como grande defensor do ouro, e se do nada cai um asteroide cheio de ouro aqui na Terra? Como é que faz? O mercado vai mudar. Isso é certo. Muita coisa vai mudar. Por isso que não deixa todos os ovos na mesma caixa, né? Eu não vou só ter ouro na minha carteira. Exatamente. Se esse asteroide não ter prata, eu tenho também na minha carteira. Tá tudo Aí, ó, certo. exatamente. Boa. Eu só não vou ter cobre no momento, mas quando vê a gente chega lá também. A gente tem o Chile lá com uma grande mineradora. Deixa eu anotar até. A gente tem que falar sobre o que depois? Locação, anotei aqui. Pontos. Perguntas dinâmicas. E a gente agora vai para uma parte um pouco mais rasa, por assim dizer, tá? Porque os conflitos, quando a gente fala de América do Sul, eles são muito mais tranquilos. Menos catastróficos. São menos catastróficos. A gente pode chamar algumas regiões aqui da América do Sul como estados quase narcotraficantes, como os Estados Unidos alega que a Venezuela é, assim como também a gente tem as Farc na Colômbia, a gente tem outros pontos aqui no Brasil, que a gente até falou na última live, né? O PCC envolvido em vários escândalos, e uma região extremamente elevada, mas dentro de todo o caos que acontece no mundo, a gente está numa posição, né? A gente está numa posição bem privilegiada, por assim dizer, né? Estamos mais acomodados. Eu não peguei todo o Brasil aqui, até me cortei do mapa, devo ter te cortado também, Charuto, mas tá tudo bem. Cortou. Quis pegar principalmente a parte aqui de Caracas, também com um pouco da região que produz petróleo da Nigéria, né? Um ponto importante, a gente vê muita volatilidade acontecendo nessas regiões, Estados Unidos mandando cruzadores, fragatas, para de fato ter um impacto, uma dissuasão, aumentando o quanto vai pagar pela cabeça, por exemplo, do Maduro nessa região. E vamos ver ainda se de fato vai acontecer alguma coisa, uma dissolução ou propriamente um golpe de Estado para tentar colocar outro oponente que se encontra na Espanha lá para estar ocupando o cargo da Venezuela. Quando eu estive em São Paulo há 2 semanas atrás, eu falei com o venezuelano. Ele estava muito mais pessimista do que o brasileiro, falando que tinha que cair uma bomba para mudar tudo e começar do zero. Parece, mas geralmente quando o gringo pergunta pro brasileiro, esse tipo de pergunta costuma ter esse tipo de resposta também, né? E o meu amigo lá, ele mencionou isso, que tinha que mudar muita coisa porque a população não está mais acostumada a olhar para trabalho da mesma forma. Eles veem muito em questão de migração e está cada vez maior, uma das maiores migrações que a gente vê, mesmo sem um conflito de fato acontecendo, né? Então isso acaba impactando muitas coisas. Um ponto que pode voltar a melhorar talvez a situação da Venezuela, não sei se com Maduro no poder, mas é a questão de petróleo e dependência que tu mencionou dos Estados Unidos de petróleo, né? A maior economia do mundo precisa muito. E quem tem muito, justamente a Venezuela. E o que causou aquela pane no sistema, né, justamente que causou toda a crise, é a dependência dela pelo petróleo. A gente pode pegar tanto a Noruega quanto os próprios Países Baixos, né, com a dependência de um só produto. A doença holandesa, né? Isso, perfeito. Que já tem histórico de causar problema. Eles não viram história, né? Pelo que parece. É aquela velha frase, né? A história não se repete, mas ela rima. Tem muita coisa parecida que vai voltar a acontecer. Então, se a gente utilizar o histórico anterior para se basear no futuro, cara, é ótimo. Já tem muito problema que a gente pode evitar. Isso dá para utilizar em qualquer momento da tua vida, em qualquer momento da tua empresa, porque já tem alguma coisa que foi construída antes que tu pode se basear para evitar de problema, né? E a gente está tendo uma notícia também recente, que vou até pegar aqui, Cuba também mandando algumas pessoas para o conflito na Rússia com a Ucrânia, né? Ofertando, se não me engano, $2.000, sendo que o salário médio lá está na casa dos 10, 15 dólares mensais. Então é um atrativo significativo para o povo que mora lá.
Dentro do Brasil, a gente tem a mesma atualização de sempre, principalmente a questão da MP rolando, né? Que daí a gente sai de conflito e vai mais pro político. Daí deixa eu ver se já é o próximo slide aqui. Não, próximo slide é um slide muito bom. Como é que tá o crescimento, né? De PIB. O PIB, né? Grande PIB. É, com certeza o dado econômico mais famoso do planeta. Pois é. E principalmente a gente vai olhar algumas grandes potências, né, não crescendo mais tanto, não tendo uma previsão de crescimento tão grande, e alguns outros players tomando cada vez mais espaço. Grande Sim. destaque aqui para um amigo que a gente não mencionou, né? Indonésia está com uma Indonésia. média de crescimento de 5% nos próximos anos, já considerando o anterior, né? E a Índia também tendo cada vez mais espaço dentro da economia dela para crescimento. E vamos somar a quantidade de população que tem nesses países com o crescimento deles, é algo que o Brasil deveria cada vez mais perseguir, né? E não são tão diferentes do Brasil, vale Sim. destacar. Não são tão diferentes do Brasil. Eu costumo enxergar muito a Indonésia como sendo quase o Brasil do Sudeste Asiático, porque é uma região com várias etnias também, né? Tem também vários povos de religiões diferentes também ali, tudo mais predominantemente islâmico, né? Mas tudo bem. E que também, né, sempre foi o periférico ali do hemisfério sul, né, e tudo mais. E que, cara, eu nem sabia, na verdade, que eles estavam tão bem assim, né? Agora você me mostra nesse gráfico. E o mais interessante, na verdade, Matheus, que eu queria te perguntar, e o que a Rússia tá fazendo ali, cara? Com 4,3% de crescimento em plena guerra, comendo solto. Perfeito. A gente pega principalmente a própria emissão monetária, né, que mesmo com uma inflação mais elevada, ela acaba aparecendo. A economia de guerra é uma economia que funciona. As coisas no primeiro ano são ruins, tu tem que converter muito maquinário para outro propósito, mas depois começam a melhorar. Eu posso pegar o exemplo, não tenho gráfico, mas pesquisem, Líbia pós-guerra. Crescimentos de países pós-guerra acabam sendo estrondosos, né? Sim, Países que sofrem algum desastre natural, crescimento estrondoso. Por quê? Se injeta muito dinheiro no mercado. E com esse sim, dinheiro as pessoas compram bens, compram infraestrutura, então tudo é movimentado e, consequentemente, o GDP, né, o PIB, acaba aumentando também, né? Não necessariamente é um PIB que a gente vai falar que é um PIB real, porque de fato vai conseguir se manter por um longo tempo, porque pode ser que a inflação logo vai comer esse valor, né? Então sim, é algo para mim que é fácil de entendimento. Quando até a gente pega, por exemplo, o Japão, que está basicamente estagnado, que um crescimento de sim. 1%, 0,6% segue no padrão. E pegamos o Brasil, né, que dos males no ano passado não foi o pior, 13,4 é algo que a gente não via há bastante tempo, viu pós-pandemia, com muitos países tendo um crescimento muito avassalador no pós-pandemia, principalmente no período de 2022, mas que já começa a reduzir um pouco o crescimento, o que é um sinal bom para os juros, tá? Que com um crescimento Sim. freado, a gente tem um sinal para corte de juros aqui no Brasil. E depois pode talvez arrumar a casa novamente, né, varrer tudo para fora se necessário e tentar novamente um crescimento mais moderado. Você Que acha que um dia o Brasil vai conseguir manter um crescimento relevante com juros aceitável? Olha, essa pergunta ela é bem difícil, principalmente porque tem muito viés envolvido. Eu É, imagino. Eu fiz sim, justamente para você refletir bastante. sim, ela tem muito viés envolvido até porque o Brasil ele envelheceu muito cedo. A gente teve aquela pergunta específica sobre a fertilidade no Brasil, né? Vamos tentar ter mais filho para deixar o país mais populoso, lógico. Ele também vai ter mais condições de fazer outras coisas, né? Ou ir para a indústria, enfim, outras coisas. Que esse é o problema do Japão. E Sim, o Brasil ele acabou ficando muito caro para quem mora aqui. Ele ficou muito pesado para quem mora aqui, sem se desenvolver, se assemelhando muito com um país em questão de salvaguarda das pessoas a europeu, só que tendo um PIB per capita semelhante aos países da nossa volta, sim. né? Eu sempre vi Então, mais ou menos dessa forma também, de certa forma. Eu sempre achei que o Brasil, ele tentou dar um passo muito maior do que a perna, sabe? E aí as coisas deram muito. A gente sempre tentou fazer isso, né? Se a gente for ver, na verdade, a história do Brasil aí, sempre de milagre econômico, aí depois década perdida, e aí veio esse loop há um tempão já acontecendo.
Aí acaba sendo sempre se repetindo esse tipo de situação, né? Não, perfeito. E a gente volta na questão do transatlântico, né? Ele é muito pesado agora para a gente tentar dar um 360. Não, 360 não, 180, né? É, O cavalinho de pau que nem tu mencionou. A gente sim. não vai conseguir zerar tudo isso de uma maneira fácil. Então, pequenas reformas às vezes têm muito impacto na nossa economia. A gente pega o período lá do Temer com algumas liberações que aconteceram, que refletiu de fato em economia para o Brasil. Então, qualquer pequena reforma que passa e é bem sucedida, né, acabam tendo uma resposta melhor da nossa economia. O grande problema é passar, né? A gente não consegue ter um viés muito forte nesse sentido. Metade da política aponta para um lado, outra metade aponta para o outro e problemas à vista, né? Vocês já sabem muito bem sobre isso, até melhor do que eu, né? Mas um ponto importante que eu gosto de trazer nesse gráfico, como é que está o mundo em crescimento? Como é que a gente vê, não o G20, mas um cenário como um todo. E o Brasil ele acaba no primeiro ano, né, 2024, do gráfico aqui, tendo uma certa paridade, até superar, mas logo na sequência ele está no caminho inverso. Ele não está crescendo tanto. A gente estava no mesmo cenário quando o juros estava subindo. O resto do mundo estava cortando. A gente está sempre, parece, no caminho Ao diferente. contrário, né? Isso. A gente foi muito inteligente quando começou a cortar juros lá atrás e quando começou a subir juros também, mas problemas à vista novamente, né? Tem que mudar logo e isso é novamente, um parabéns pelo Banco Central ser independente e conseguir movimentar as coisas de uma maneira mais sofisticada nessa cintura. Mas, enfim, ponto positivo. E agora a gente vai para a nova MP que acabou tramitando, né? Que tu Hum, mencionou sobre principalmente o que está acontecendo de fato. O que vai impactar, o que não vai impactar. Até o colega lá mencionou sobre a taxação de LCI e LCA e ignora tudo que eu trouxe aqui. Ignora o gráfico aqui e só traz uma resposta. Eu não sei se isso aqui vai passar da forma que tá. Por quê? Eles mudam toda hora. Tá sim. complicadíssimo. A estrutura que era para economizar, era para arrecadar mais 20 bi, já reduziu para 17. E vamos lembrar, isso não é nada. Vai ter um impacto muito forte no nosso bolso, principalmente do investidor, mas não é nada para a nossa economia. E ao mesmo tempo a gente tem o quanto que seria de economia em outros ativos, né, que se não me engano estava na casa dos 10 bilhões. Então o impacto ele seria pequeno, não é uma reforma muito grande, mas estruturalmente para o investidor ela poderia impactar. A gente estava falando de uma LCI, uma LCA, títulos para incentivo de alguns mercados, girando na casa dos 7,5, que antes estava em 5 e agora querem manter isento. Então, entra na mesma questão do shutdown. O próprio governo não consegue apertar a mão e decidir alguma coisa para resolver as pendências. A solução que eles tiveram recentemente foi aumentar o número de deputados. Eu não sei se vocês viram isso, Uhum. mas acaba aumentando também a máquina pública que não resolve a situação, né? Entrando para alguns critérios, o que de fato impacta, a gente pode falar das fintechs, que acabaram sendo impactadas, tá? Que subiu mais ou menos de 9% para 15% ou 16%, o quanto eles vão ser tributados em CSLL, por exemplo, um tipo de imposto. A gente vai ter também a manutenção provisória, vou falar a palavra provisória, de LCI, LCA, títulos de crédito privado, como CRIs e CRAS, que também são muito semelhantes com essa parte. A equiparação, quando a gente fala de JCP, né, juros sobre capital próprio, de 15% para 18%, assim como as rendas fixas, que antes tinham aquela tabela que seria regressiva, de 22,5% para 15%, ficando na casa dos 18%. Né? Antes seria 17%. Então, 17,5, se não me engano. Então, eles estão jogando o verde para colher maduro. Possivelmente vão Uhum. ficar na casa dos 17,5 novamente. Tu bota mais alto, vê se a pessoa aceita. Se aceitar, ótimo. Se não aceitar, reduz e ele vai aceitar o novo resultado, né? Então, são coisas que podem ou não acontecer. Isso daí já responde meio. Na verdade, é um bom gancho, né? Não necessariamente respondeu, porque no caso a pergunta é para você. De como você vê essa questão do imposto sobre dividendo, que é o que se trata no meio dessa MP, né? Perfeito, vamos lá. Se a gente multiplicar por 12, né, geralmente seriam pessoas que acabam recebendo 600 mil por ano em dividendos. Sim. Não é todo investidor, na verdade é a grande minoria.
né? Então, de novo, o impacto não seria tão grande. Só que a palavra precedente acaba tendo uma presença mais forte, né? Eu não sou do direito, mas tem muito precedente jurídico, né? E aí, se a gente tem uma taxação em cima de quem recebe 50, quando chegará no cara que recebe 30, 20, 10, até todo mundo ser taxado? Que a gente pega o Uhum. mercado americano, todo mundo tem que pagar imposto sobre dividendo, já é retido em fonte, Sim, sim. né? Então já tem mais ou menos essa concepção, e é novamente o brasileiro copiando as coisas boas e ruins dos outros, Uhum. né? Uh, Se não me engano, posso estar errado novamente, o dividendo, ele já é, no caso a receita, ela já foi tributada, né? O dividendo já foi tributado lá por causa de uma lei de 94, quando se unificou muitos planos no plano real, né? Então seria uma bitributação. Mas como que eu enxergo? Vamos lá, raciocínio lógico. Se a gente começa a taxar dividendos, né, grandes empresários vão começar talvez a olhar outras formas de estar recebendo seus pagamentos ou propriamente recebendo menos, ficando talvez mais num regime de CLT em algumas partes, aumentando o mensal, aumentando o custo base, não deixando na parte do lucro, virando despesa, e a gente vai estar vendo talvez para a parte do investidor sendo mais atrativo investir em empresas que se reinvestem mais ou menos o valor que elas dariam de distribuição. Que a gente vê Uhum. isso muito no mercado americano novamente, que não tem os 10, 15, Sim. 30% de dividendos em alguns casos que o mercado brasileiro tem, né? Lá é 3, 4% se Muitas muito. nem pagam, né? Inclusive. Isso, e acaba tendo uma questão muito mais de focar no próprio crescimento, né? Acho ruim, acho bom, depende, né? Depende. Uma empresa reinvestindo, e a gente pega o caso do Itaú, né? Itaú, ele é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina que é muito eficiente em alocação de capital, né? Que consegue gerar um crescimento de 20% ao ano, acima do CDI, acima dos juros. Uh, Talvez ele reduza mais ainda os dividendos e foque ainda mais em crescimento, né? Então é algo que eu não vou ganhar em dividendo, mas vou ganhar sobre o aumento do meu patrimônio, né? E aí a estratégia muda completamente para os investidores, né? Sim, sim, eu já vi muita pessoa me chegando até mim e falou, Matheus, eu quero uma carteira de dividendos. Eu falo, por quê? Né? Por que tu quer isso? Da onde que tu escutou? Quem Já é o que... Barsi. O Barça, coitado, vai ser tributado pra caramba agora. É, aquele ali vai pagar imposto, viu? Cara, eu pessoalmente vejo essa MP, eu veria ela de forma positiva, tá? Pessoalmente, se isso viesse atrelado a uma redução de imposto, por exemplo, sobre o consumo, tá? Por, Perfeito. porque aí você teria um aquecimento da economia numa ponta, né? Na ponta do consumo, melhoraria a qualidade de vida, principalmente para quem precisa, e você tributaria mais na renda, que geralmente é o tipo de tributação mais saudável, que acaba sendo o dividendo, né? Que nem a gente tá comentando aqui. Não deixa de ser uma fonte de renda, é uma renda mesmo. Então, dessa forma eu veria. Mas do jeito que está sendo feito, que é basicamente para tapar um buraco e ainda criando precedente para aumentar o uso disso para tapar mais buraco para frente, é no mínimo preocupante, né? Sim, eu vou deixar bem claro que, tipo, o que eu falei aqui pode não acontecer, né? Porque já foi e voltou várias vezes, precedentes pode ser que não se repitam, mas deixa no mundo das ideias isso, né? Que pode acontecer. Eu Sim, concordo 100% que a gente tem uma tributação sobre consumo extremamente elevada. Eu sempre pego o carro como sim, base, né? sim. Porra, carro é extremamente caro no Brasil, né? A gente converte o nosso salário mínimo com o salário mínimo com o alemão. Eu vi recentemente isso. Com o nosso salário mínimo para comprar um carro de entrada, tu poderia comprar talvez uma Porsche lá, né? 70 vezes. Chega a ser ridículo. A gente pode Talvez, ver que já sumiu aquela ideia de carro popular. Isso já tem uns anos que não existe mais, né? Isso já não existe mais. sim, tá extremamente complicado, né? Mas são situações que ainda o brasileiro busca muito. É quase o American Ways of Life, né? De Aham, buscar a casa própria, o brasileiro quer sim, muito carro próprio. A casa também continua sendo algo atrativo. Até o financiamento da Caixa, para quem pode, é muito bom. De fato, é muito bom. A gente dificilmente consegue competir, faz sentido para quem está buscando velocidade, né? Se quer se sim. preparar melhor, tem outros meios, mas são outros critérios. E entrando aqui também a taxação do que seria, no meu ponto de vista, também o principal, que seriam apostas, né? Eu gostaria, porque eu brigo muito com isso, né? De que cada vez fosse mais difícil ter acesso a apostas. E uma forma é aumentar imposto.
mas claro, entra naquela questão do governo de taxar produtos nocivos, né? Bebida, cigarro e apostas acabam entrando nesse critério também. Infelizmente, para os amantes do anarcapitalismo, que nem tu mencionou, criptativos acabam estando envolvidos nessa parte, né? Então, olhar para outros lugares talvez agora, né? Ou propriamente A deixar vida não é só Bitcoin não, galerinha. a vida não é justa para todos, né? É... Uma frase boa para ser utilizada. Alguma dúvida, alguma pergunta? E aí, galera, tudo certinho, tudo tranquilo? Seguinte, aproveitando a deixa aí da pergunta, pra perguntar aqui na verdade, essa pergunta já foi feita há algum tempo aqui na live, que é a opinião de vocês em relação ao Banco Master, que a gente comentou mais cedo, né? Que agora teve até a tentativa de compra dele, né? Que foi negada, e enfim, né? Tem algumas semanas que isso aconteceu, deu um bafafá do caramba. O que você Vamos acha lá, sobre o Banco vamos Master? lá. Opinião do Matheus, tá? Sobre Banco Master. Se aproveitaram muito da existência da FGC para tentar captar mais dinheiro e contaram que o mercado talvez não ia entender os problemas que tinha no banco de uma forma tão cedo, né? Uhum. O que aconteceu? Porque talvez se ninguém olhasse para isso para os 2 anos, talvez não teria nenhum impacto, de fato. Eles conseguiriam transitar as precatórias que eles tinham e outros ativos propriamente em recuperação judicial, que havia bastante em carteira de crédito. Mas como um todo, a gente parou de comercializar Master quando começou a interpretar que poderia ter problema, de fato, né? Então, Master, como a gente pode pegar qualquer outro banco que está lá distribuído na plataforma, até a começar a mostrar de fato algum entendimento ruim, não teria nenhum problema de fato, né? Ver lá balancete, ver resultado líquido, começa a olhar a carteira de crédito do ativo. Então, lá em setembro do ano passado, quando a gente entendeu que de fato não estava tão legal, bloqueado, né? Bloqueado de fato. Porém, a grande maioria dos nossos investidores tinha FGC, a gente fez a call to action para eles, né? Pô, vamos pegar e baixar o FGC caso aconteça algum problema, tô contigo, que é um problema que a gente vê muito no mercado, e isso principalmente aconteceu na pandemia, né? Que o pessoal sumiu, o mercado caiu 40%, 60% e os assessores sumiram. Não, a gente tá contigo, né? Então é um ponto importante. Sobre impacto no FGC, como todo mundo já sabe, o Master não é 60, 70, 80, 100% do FGC, né? Ele foi criado para isso. Até, se não me engano, vi uma notícia sobre o aumento que os grandes bancos iam estar tendo na contribuição justamente para aumentar isso. E eu gosto sempre de trazer também, olhando pelo tema do FGC, né, o FGC COP, que é dentro das cooperativas. Muitos de vocês devem ter conta em cooperativa, que ele é bem menor do que o FGC de banco, né? E vamos lembrar também sobre o FGC. O FGC não foi criado para conter o Itaú. Se o Itaú quebrar, não vai ser a FGC que vai estar reestruturando isso daí, não. Foi basicamente, se a gente for parar pra pensar, como o FGC não consegue aguentar um baque desse tamanho, acaba servindo como um colchão para pequenos players ali tentarem começar alguma coisa, né? Para fomentar o mercado de capitais como um todo. Sim. Basicamente, esse é o propósito. Ele funciona muito bem, porque ele foi copiado do modelo americano, né? Sim. Então, ele tá aí e funciona até agora. Ele já teve alguns eventos anteriores, 2023, logo em janeiro, se não me engano, foi 2 financeiras que quebraram. A gente está vendo retalhos até do Banco Master saindo, né? Empresas que ele acabou comprando, Voiter, Will, se desmembrando aos poucos, até seguradoras, para poder gerar caixa. Então eles estão tentando, até voltando nesse tema, tá? Eles estão tentando honrar com os pagamentos, né? Mas quando que tu tem uma dívida a 120 do CDI, quando o teu juros está a 15%, é extremamente caro. Volto a falar sobre aquela questão da Ambipar que o colega mencionou, né? Uma dívida de 20%, cara, é muito violenta, né? Então, tu tem que gerar um caixa também muito violento para poder estar honrando com isso. Pô, cara, é loucura, né? Pensar no colapso de um banco gigantesco, apesar de que já aconteceu no passado, né? Às vezes eu fico me pegando pensando nesse tipo de cenário, assim.
Aí a gente cai naquela ideia, né? Pô, será que realmente existem empresas grandes o suficiente pra não quebrar? Nunca tem, né? A verdade é que a gente sempre... O ideal mesmo, né? É trabalhar sempre com a diversificação e contando que nada é pra sempre, né? Porque realmente, Não, nada é é pra sempre. contar com o imprevisível, né? E estar É. disposto a se movimentar caso necessário, tanto no ganho quanto na perda. Principalmente o investidor de renda variável, ele tem que estar suscetível a isso. Quando ele tem ganho demais num ativo, talvez não seria interessante ele manter o papel. Mas isso vai muito de portfólio, né? E teoria de portfólio para estar sendo aplicada nessa carteira. O cara tem um xodó num investimento só e quando vê esse investimento ele detém 90% da carteira dele. Uhum. Os caras que têm Bitcoin aqui devem estar Uhum. pensando, pô, faz sentido, né? E qualquer impacto no É. Bitcoin, tua carteira caiu 10, 20% numa pegada só. Ah, tá tudo bem, é o meu ativo preferido, né? Mas se não continuar com a tese sólida desse investimento, que tem que ser revisto a cada pouco tempo, tá? Pouco tempo que eu falo 1 ano e meio, 2 anos, tá? Não todo dia olhando no teu celular para ver como é que tá as coisas e ficar paranoico. Mas funciona dessa forma, mais ou menos. Yes? Consegui? Sim, sim. Perfeito. Trouxe uma imagenzinha aqui só para representar uma questão que é extremamente importante, que talvez a gente falou algumas vezes já hoje, que é gestão de risco, tá? A gente tem que olhar muito para o que não pode acontecer e se acontecer, estar preparado. Pode ser um banco master, pode ser a falência de uma empresa que tu investe, entender como é que tá as coisas e tentar talvez ou se movimentar antes ou propriamente estar com uma carteira sólida o suficiente para aguentar o baque, seja num conflito, seja numa hiperinflação, enfim. Né? Então é um ponto extremamente importante, que a gente pode até entrar em teoria de portfólio aqui de fato e falar de investimento como um todo, mas ainda não é a abertura que eu quero ter aqui porque vai ser estendido e faz muito mais sentido vocês me chamarem para falar sobre isso, né? Vamos Pô, falar à de vontade, geopolítica. tá? O convite já tá feito, né? Vamos falar de geopolítica por enquanto, que vou ser bem sincero, é meu assunto preferido. Né? Então, falando sobre inflação, até tendo uma progressão aqui, da mesma forma que eu trouxe aquele dado da OCDE sobre o PIB, né? Como é que estava em 24, 25, 26, mais ou menos essa é a projeção Focus, né? Para algumas economias, como é que está o entendimento da inflação. O Brasil está extremamente bem posicionado, do nosso ponto de vista. Ele está tendo uma inflação consistente e não explosiva, que decola 10, 20, 30% num ano, como já foi em décadas anteriores, mas ele está ainda fora da zona de conforto nossa, que seria na casa dos 3, 3,5, que aí sim seria o mundo ideal, né? Com juros, Sim. mundo ideal novamente, travado na casa Uhum. dos 8, 9%, quem muito, né? A gente espera já isso há bastante tempo, um juros novamente na casa de um dígito só. Sim. Mas na grande maioria, o mundo não está com uma inflação tão grande quando a gente já esteve acostumado. Quando já foi na pandemia, por exemplo, que foi uma visão recente que a gente teve. Né? E o Brasil, em 2024, ganhou do G20, mas está perdendo novamente em 25 e 26. Lembrando, isso é projeção. Né? Não necessariamente vai ser concretizado. Dado só simples para estar trazendo para vocês. Não precisam vamos parar, mas caso alguém tiver alguma pergunta sobre isso, pode deixar no chat e a gente continua depois. Ponto importante, tá? Que a gente falou justamente sobre teoria de portfólio, lembrei sem precisar ver. Até tô admirado comigo mesmo. Gestão de risco, pessoal. Gestão de risco, independente do resultado que vocês estão tendo num papel específico, na tua carteira, olhem para o que não pode acontecer e que de fato ia impactar vocês no outro dia. A gente busca muito perpetuar patrimônio, não ficar só investido para 1, 2, 3, 4 anos. Né? Evitar crises, evitar momentos ruins, evitar fúria. Né? Tem muito investidor que tem dia de fúria, vou pegar e vender tudo, vou pegar e comprar tudo porque está subindo. Tem gente que comprou um Bipar agora que estava caindo pra caramba. Para que fazer isso? Né? Para que fazer isso? Vai estar, desculpa a palavra, cagando no que tu tá fazendo, nos teus dinheiros que tu foi guardando ao longo do tempo, tá? Às vezes o cara teve ali uma estratégia, ali um planejamento de 10 anos e numa decisãozinha emocionada ali vai lá e destrói tudo.
Não, pois é. Então, sempre eu gosto da frase não coloque todos os ovos na mesma caixa. Com Ela faz certeza, sentido em qualquer momento da vida de vocês, né. certeza. Mas, alguns princípios que eu gosto de estar sempre cuidando. Planejamento. Quando eu falo dos escritórios, a gente sempre fala em conversar primeiro com a área de planejamento, para entender o que tu quer fazer, o que tu sonha em fazer e qual que é o teu objetivo para daqui 20, 30, 40 anos, né, quando tu quer se aposentar. Então são coisas que elas vão ser naturais. Todo brasileiro fala de casa, todo brasileiro fala de carro, todo brasileiro fala de, ou não, de casamento, de viajar, de pagar menos imposto, né? Mas daí a gente tem que falar de alguns outros temas, né? De pegar e começar a gastar menos com a própria infraestrutura. Então são todas coisas que são temas recorrentes dentro do escritório. Diversificação. Aqui entra mais a parte propriamente dos assessores do escritório, né? A gente tem um comitê interno que tem gestor, tem CFA, se alguém sabe o que é essa certificação, tá? Que está incluso dentro desse comitê e a gente decide mais ou menos quais ativos são os mais interessantes e vão participar dentro da carteira institucional da Marco, que são uma série de ativos que fazem sentido entrar dentro do nosso portfólio de investimento, né? Claro, isso é um portfólio mediano, né? Que a gente não necessariamente está sendo muito arrojado ou muito conservador. Algumas características vão mudar de acordo com um investidor ou outro. Sempre atento à criação de reserva de emergência, né? Seja comprar dólar e deixar parado, que daí já não acho muito inteligente, mas tem gente que faz. Seja ter ouro, por exemplo, que também dá para servir como cash, deixando, por exemplo, em tesouro direto aqui no Brasil, um fundo de liquidez que vocês gostem. Existem inúmeras formas, tá? Inúmeras formas que vocês podem estar utilizando. E na mesma medida, começar a disparar um pouco, separar entre reserva de emergência e reserva de oportunidade. Reserva de emergência não pode mexer. É para utilizar para alguma coisa que vocês não estão prevendo. Já a reserva de oportunidade, foquem em coisas que, por exemplo, podem ajudar vocês a economizar dinheiro, né? Ou ganhar mais dinheiro. Isso é tentar ser mais inteligente com a própria parte do investimento. Proteção do investidor. Aqui é um tema que nos Estados Unidos é muito mais falado do que propriamente aqui, mas, por exemplo, a Marco a gente não tem sobre isso, tá? Mas, cara, tu tem um plano de saúde? Ah, não tenho. Confio no SUS. Tá, não, perfeito. Tá. Tu tem seguro de vida? Não tenho. Por quê? Então são temas que a gente tenta abordar um pouco. Não necessariamente para morte, mas para vida. São coisas importantes. Porque se tu Sim. machuca, bate teu carro, por exemplo, tu não tem um seguro de carro, cara, tirou da Vai carteira, afetar, bateu o entendi. teu carro, tirou da carteira, tirou do planejamento e vamos ter que recomeçar algumas coisas. Vamos perder uns Sim. 6 meses, um ano aqui dentro dessa bodega, né? Uhum. Um tema importante para estar falando. Simular cenários adversos. Aqui já vai mais do que a gente acaba falando no dia a dia. Tá preparado para um banco master, tá preparado para uma Ambipar que tu tens em carteira, não como COI, mas como ação, tá? Que eu liquidei tudo em julho do ano passado, não sei se foi julho ou agosto do ano passado, quando decolou pra caramba, não fazia sentido nenhum aquela movimentação, mas Uhum. estar preparado para fazer movimentações. E a gente entra aqui em rebalanceamento. Se tu estabeleceu que tu queria ter 70% em renda fixa e 30% em ação, e tuas ações subiram para 50% do teu portfólio, não faz sentido talvez tu vender e rebalancear novamente com novo capital, né, tendo uma gestão de risco mais estratégica. Então são pontos que vale sempre ponderar, né, Sim. não só os cenários, mas as movimentações. Isso eu falo também para o investidor que gosta de cuidar do próprio patrimônio, né? Então são assuntos livres. Deixa eu ver. Aqui, ó. Último slide. Falei muita coisa. Né? Quanto tempo que eu fiquei aqui? Pô, até Hoje a passamos da última conversa vez. rendeu, hein? Hoje a conversa rendeu. Eu gosto assim, eu gosto assim. Mas, de É. novo, aqui o meu QR Code, caso alguém quiser me chamar para falar sobre alguma coisa da live de hoje, tá, pessoal? Eu não vou saber falar sobre a Yugoslávia, do Victoria 2, Victoria 3 do Kratos, mas algum outro tema eu posso estar ajudando também, tá bom? Pô, cara, valeu demais, tá? Olha, eu queria, antes da gente encerrar aqui, fazer algumas últimas perguntas que eu acabei Bora lá? selecionando aqui durante a live. Perguntas que vão fugir um pouco do que a gente estava comentando, mas que eu achei pertinente. Primeiro, os meus investimentos, foi agora, né? O Eudrin acabou de fazer essa pergunta ali, cara. Ele basicamente fez a seguinte observação, o seguinte comentário.
Meus objetivos, meus investimentos, aliás, hoje estão em 2 imóveis e em previdência privada. Penso em guardar uma reserva de emergência em CDI. Penso em juntar o suficiente para 6 meses de gasto. Você sugere investir em mais tempo de reserva ou já tá bom? Cara, a palavra depende, ela funciona em qualquer situação, Sim, tá? Por quê? Qual que é a tua profissão? Tem que parar para sim. pensar nisso. Se, por exemplo, tu for demitido hoje, quanto tempo tu levaria para estar se restabelecendo? Há Sim. profissões que ela tem um período mais curto de tempo de restabelecimento do que outras, né? Se tu é empresário, eu sugiro, por exemplo, uma reserva maior. E não falo da reserva contabilmente da empresa, né? Porque a gente tem que desassociar isso, Uhum. princípio básico. Mas é uma questão importante. Pô, se tu investe no mercado imobiliário, já não te sugiro investir em fundos imobiliários também aqui, porque daí tu vai estar Uhum. duplamente exposto a esse Mesmo mercado, né? mercado. Qualquer oscilação já é muito forte dentro da tua carteira, teu portfólio como um todo, né? Previdência. Que tipo de previdência tu utiliza e por quê? Eu gosto sempre de relembrar o investidor, cara, se tu tem uma forma de pagar menos imposto e tu já paga imposto recolhido em fonte pelo teu empregador, cara, me chama que a gente pode falar sobre isso e tentar pagar menos. Com o quê? Com previdência. Porra, é um assunto muito fácil e o pior, tem muita previdência ruim, cara. Eu não vou Hum. nomear as instituições financeiras, porque pode ser feio, mas os bancões como um todo. Tá? Tem Já 80, tirou pra todo lado. Tá com a bosta no 80, ventilador. 80% é feio ver. Deu uma pequena quedinha aí na conexão aí. Eu não sei se voltou, você tá me ouvindo? Alô, galerinha! Eu voltei, mano. A live deu uma. Pá, os bancos derrubaram a live. Você só falar do seu. Você falou dos bancos, cara. Você falou. Isso, Mano, foi só o Matheus falar da previdência dos bancos. Pá! Live caiu na hora. É o lobby dos bancos. Você isso que eu tá. podia ter trazido um dado, tá? Que é o mesmo da questão do risco, tá? Que eu peguei da BlackRock, que informava como é que tá o aumento dos ataques hackers nos últimos anos. Sério. Principalmente com o advento da IA, tá? Eles Nossa. explodiram no mundo inteiro. Principalmente com o ChatGPT, nosso grande amigo, fiel estagiário. Né? Mas são pontos importantes, tá? Considera o que tu faz hoje de trabalho, por exemplo, para estar considerando também na parte da liquidez. Os imóveis hoje geram ou não geram renda? Eles são passivos ou são ativos para ti? Tu tá pensando em vender ou tá pensando em manter para depois fazer alguma outra coisa? Então são muitas coisas, são muitas camadas para estar explorando. E principalmente, tem muitas pessoas que não veem a previdência como investimento. Cara, tá aí, não tem come cotas, mesmo que alguns fundos tenham come cotas. É muito interessante quando tu compara no longo prazo, 6 anos para cima, por exemplo, uma previdência como investimento. Então, tenta não perder tanto dinheiro, tá? Tenta deixar menos dinheiro na mesa e mais no teu bolso, tá? Uhum. Interessante. Eudrin, melhor conselho que eu poderia te fazer, tá? Apesar de todo esse comentário absurdo aí que o Matheus fez, muito foda. Conversa com os caras, mano. Tá lá, escaneia o QR Code, tá ligado? Marca reunião com eles aí que você viu que tem muita coisa pra ser conversada antes de tomar uma decisão dessa, né? Esse seria Mas o meu aí aqui, ó, conselho. até tem coisas que a gente falou e eu acho que delas, agora com o Eldream, uns 80% nem seria comigo, ou com o assessor do escritório, tá? Seria com as áreas que a gente tem em volta, porque é muito interligado, né? A gente fala que é trabalhar de 4 mãos, né? Então tem mais pessoas para estar atendendo mais uma pessoa. Beleza, cara. E, por último, a última pergunta da noite, tá? Muito importante, a mais importante, tá? Foi feita aqui por um cara aqui que é um grande player do mercado financeiro, tá? Grandíssimo player, que perguntou se a Marca Investimentos vai participar da elaboração do IPO do Vasco. Olha, eu sou gremista, tá? Eu sou gremista, então, como eu Que mencionei, isso? Não, agora o cara tá até, ficou até triste agora. Não, pô. eu fiquei até lembrando de como que tá o Grêmio nos últimos anos, né? Não tá ganhando nada, só gauchão, fica uma situação um pouco mais complicada, mas o Vasco ele tá semelhante, né? Então, se o Vasco tá feliz com a Unidos IPO, pela penúria. é o Não, pessoal lá de baixo que se abraça. o Vasco ele tá indo bem ultimamente. Ele
pros padrões do Vasco, ele tá indo bem. Devo investir no Vasco? Ó, o Vasco tá em ascensão, né? Mas aí o risco é muito grande. Muito grande. Já tem que começar a olhar para outras vertentes, né? Ou investir em CS, alguma outra forma também. Pô, vai ter time que fazer IPO, talvez seja legal, né? Ou não. E aqui, o Defox perguntou se você faz consultoria para quem é internacional, se a Marco faz, né? Sim. Sim. Até porque tem coisas que a gente não consegue resolver no Brasil e que dá para fazer lá fora, né? Então tem outros esquemas que, bom, é mais pontual. Por exemplo, se o investidor ele quer apenas deixar lá fora, beleza. Mas isso não seria um problema para alguém de fora entrar em contato com vocês, então, né? Não, no viés a gente pode conversar e se não tiver nenhuma solução a gente aponta. Sim, né? Entendi. Então, essa é o recado que eu gosto de passar. Bacana. Cara, eu acho que é isso. Perfeito. Pessoal, vou até parar de compartilhar aqui a minha imagem, só para deixar minha imagem um pouco maior, manter, descartar. Agradeço essas 2 horas que a gente teve de papo. As perguntas de vocês são sempre muito boas. Público ótimo, Kratos. Adoro aí, galera, isso. Viu? Parabéns. Seus comentários também muito pertinentes, né? Até deixando como última ressalva, pessoal, eu só faço o que eu faço hoje, ou grande parte do que eu tenho interesse hoje, por conta desse cara. Eu acho que vocês hoje têm a mesma visão, né? Lembrando, Europa Universalis com otomanos talvez vale uma última gameplay, né? Conquistando o resto do mundo. Eu vi que tem um amigo deixando nos comentários do YouTube um abaixo-assinado, então incentivem esse amigo a ganhar essa guerra. Um dia! Aí, ó, o Europa 5 tá chegando, quem sabe? Perfeito, então. Valeu, pessoal. Boa live pra vocês. Valeu, Matheus. Tamo junto, cara. Boa noite. Valeuzão. Fechou.